A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade pra ficar de 4 no chão da sala do Snape, não ouça esse episódio. Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 24º capítulo, bem gay, né? De Harry Potter e a Ordem da Fênix, Oclumência. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe o que tem no Departamento de Mistérios, leia todos os livros antes de prosseguir. Eu sou a Larissa Andrioli, que sei muito bem que A Mente não é um livro que se possa abrir e ler ao bel prazer, ok? Tô ciente, infelizmente. E eu tô aqui com o Junior Code, que parece bem mais humorado, soltando menos resmungos azedos. Aconteceu alguma coisa, amigo? Tá feliz? Não posso contar pra vocês nos perdem por esperar o que vai vir aí. Estou tramando aqui um plano secreto. Gente, tô chocada. Quem viver verá. Então tá. E tô aqui também com a Luísa Zanferdini, que eu ouvi dizer que tá tunando veneno de cobras por aí. Como é que funciona isso, Luísa? É um empreendimento, assim? Dá dinheiro? Eu passei no concurso do Pimp My Snake e agora ela tá rebaixada, com presas neon. Tô tunando ela. Uma cobra rebaixada. Ai, Pimp My Snake. Com foguinho assim do lado. Muito bom, muito bom. Então, acho que a Nagini é uma dessas, né? Parece. Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre rixas adolescentes, ramos obscuros da magia e macambuzice. Code, conta pra gente uma coisa. Os ouvintes que quiserem falar com a gente, como é que eles fazem? Vocês vão lá nas nossas redes sociais procurando por A Casa Elefante em várias plataformas, né? Tem o Twitter, tem o Instagram, tem até no Facebook, embora a gente não use tanto, mas tem lá também. E aí vocês podem mandar mensagem nos comentários, né? E interagir com a gente também nos stories, nos reels e tudo mais. Além disso, vocês podem também participar de um grupo dos nossos ouvintes, que a gente comenta bastante lá, no Telegram. E tem também o servidor do Discord, que a gente conversa por voz, fica bagunçando até altas horas da noite, às vezes jogando alguma coisa, batendo papo, de vez em quando rola uma discussão parecida com a do Snape com o Sirius, que acontece nesse capítulo. Mas tá tudo bem, tá tudo entre, né? Tudo entre a amigos. Ordem da Fênix, todo mundo do mesmo lado. É isso aí. E além disso, né, vocês podem também mandar um e-mail, né, caso você viva no tempo da Mesopotâmia, que pra mandar um e-mail é acasaelefante@animagos.com.br. Deixa sua mensagem lá pra gente, que a gente vai adorar a sua interação e a gente vai interagir com você. Muito bem, muito bom. Mas agora vamos pro choque de monstro. O choque de monstro que é o nosso duelo de resumos. Graças a Deus, é sempre muito bom estar aqui, ó, só olhando, porque às vezes é doloroso também julgar. Mas no nosso tradicional duelo de resumos, os dois participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ter o direito de escolher por onde começar a discussão do capítulo. Então a gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem começa. Luísa, você quer par ou ímpar? Par. Vamos ver. A Luísa ganhou. Deu par. Deu 6. Então, Luísa, você pode escolher se você começa o resumo ou se você dá esse direito pro Code. Qual vai ser a sua escolha de hoje? Eu vou começar. Bold. Iniciativa. Ok. Inspirada pela Hermione, né? Uma mulher empoderada. Então, Luísa, uma mulher decidida, forte, que não precisa de ninguém, vai começar. Luísa Zanferdini, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Oclumência em 3, 2, 1, vai. Ai, meu Deus, esse capítulo é gigante. O Harry tá lá na casa do Sirius, e aí o Sirius tá tipo, ai meu Deus, o Harry vai embora, vou ficar sozinho de novo. E o Harry fica se remoendo de despedir dele. Aí ele dá uma despedida e fica com aquela sensação ruim. Aí... Ah, não, mas antes disso, o Snape aparece lá, fala pro Harry que ele vai ter aula de Oclumência. Aí o Sirius e o Snape brigam, muito adultos da parte deles. Daí eles vão embora, aí o Harry volta pra Hogwarts, ele não queria voltar, ele tem aula com o Snape, e aí tudo acabou. esquisito, e é isso. Matou que você conseguiu dar conta, porque realmente esse capítulo é enorme. No caso, a gente pode dizer que o resumo da Luísa não foi como um livro que a gente pode abrir e ler ao nosso bel prazer.
Agora, Code, sua vez. Júnior Code, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Oclumência em 3, 2, 1, vai. O monstro tá extremamente mais felizinho, né? Com certeza tá aprontando alguma coisa. No meio do respiro do ano péssimo que o Harry tá tendo, do nada o Snape aparece lá no Grimmauld. Surpresa, Harry! E tem briga de bumbum do Snape e do Sirius. Eles estão precisando extravasar de algum jeito essa raiva. Eles voltam pra Hogwarts, todo mundo. Menos o Sirius, lógico, que ficou pedido lá. O Harry chama a Xoxante pra um encontro. O Harry tem que fazer aulas particulares lá no porão do Snape. Me chame de senhor, Harry. Você é um fraco, Harry. Eu não consigo. E acabou. Aí é isso que dá tentar o quê? Gongar o Snape. Perdeu a linha de raciocínio, tava indo muito bem. É isso, às vezes a gente cede pro nosso lado hater de Snape. Verdade, eu sabia que eu tinha que ter puxado o saco do Snape nesse resumo pra ganhar. Não precisa puxar saco, mas não precisava também, tipo, go off nele, mas tudo bem. Bom, ai, que difícil. Aí, é uma merda. Porque o Code foi cronológico. Sim. A Luísa perdeu um pouco a cronologia, mas ela conseguiu voltar também. E ela ainda conseguiu, tipo, antes disso acontece tal coisa. Eu acho que no fim das contas, vocês dois pararam no mesmo lugar. Mas o Code falou da show, que é a informação que a Luísa perdeu. Então, comprovando a minha isenção, eu sou uma pessoa ilibada, eu vou dar a vitória para o Júnior Code nesse resumo. Gente, eu fui salvo pela Xoxante. Foi salvo pela Xoxante. É, gato. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Harry está preocupado com Sirius, mas é momentaneamente distraído pela visita do seu professor favorito, que acaba quase caindo na mão com seu padrinho em uma clara demonstração de maturidade de ambas as partes. Embora prefira ficar no Largo Grimmauld, ele retorna a Hogwarts, onde finalmente consegue convidar Cho para sair. Mas não tem tempo de aproveitar essa alegria porque precisa começar a estudar Oclumência. Snape tenta ensinar a ele como fechar a mente para um possível ataque de Voldemort, que agora sabe que tem uma conexão mental com Harry, mas as coisas não saem como planejado. A única coisa boa que sai da primeira aula é que Harry finalmente percebe que sabe onde fica a porta com que vem sonhando há meses. Bom, mas então, Code, nosso vencedor, por onde você quer começar a conversar sobre esse capítulo? Tá, vamos começar pela briga de rap, né, do Sirius com o Snape, o concurso de medir o peru, briga de bumbum, todas as formas possíveis de se referir a essa interação tão adulta, não é mesmo? Eu amei que você colocou nos comentários Dick Measuring Contest, e que pode ser Dick nos dois sentidos, né? Porque os dois também estão disputando quem é mais escroto. Quem que é o maior Dick? Boa. Olá, meu nome é Lia Psicográfica e vou traduzir os anglicanismos excessivos dos hosts neste episódio. Aqui, Larissa quis dizer disputa de tamanho de pau, mas a palavra Jack em português também pode significar babaca. Medir a varinha. Mas assim, aquele, né, já ia falar direito de novo em inglês. Right off the bat, aqui. Logo de cara. Falando em bat, né, em morcegão. É verdade. Quem que vocês acham que é o maior Dick nesse contest. Disputa. Olha, eu acho que o Sirius, ele usou argumentos muito fracos, assim. Eu acho que na hora da briga, quem ganhou foi o Snape ali. Hoje tem só gente libada aqui. Só gente de retidão moral. Não tô perguntando quem ganhou a batalha de rap. Quero saber quem foi o maior Dick. O Snape, porque ele ganhou. Gente, mas é porque é o estado natural dele, né? Ele ele tá bem treinado. E o que você acha, Lari? Não, eu acho que ele é o mais escroto também, mas eu acho que ele tá certo. A Lari falando isso com 2 oitavas acima, né? Eu acho que ele é mais escroto. É porque, tipo assim, eu acho que assim, na verdade, certo ninguém tá nessa discussão. O Sirius, eu acho que ele tem acontece uma... Eu entendo esse incômodo dele com o Snape ser quem vai ensinar o Oclumência pro Harry, mas ao mesmo tempo eu fico pensando no seguinte, essa necessidade dele de questionar
Por que é o Snape? Por que não é o Dumbledore? Num contexto em que o Harry já tá tão magoado porque o Dumbledore tá, de alguma forma, se afastando dele e tal. Deu ghost nele. Deu ghost nele. Eu acho que isso é despropositado, assim. Tipo, eu entendo o incômodo de ser justamente o Snape, mas eu acho que a partir do momento que ele vocaliza isso, e ainda com essa pergunta, e não só tipo, por que você? Mas porque ele faz questão de falar, por que não o Dumbledore? Eu acho que ele coloca mais minhoca na cabeça do Harry, sabe? Com relação ao Dumbledore. O Sirius não tá ajudando, né? Eu acho que ele não ajuda. Sendo que no outro capítulo, alguns capítulos pra trás, quando o Harry fala sobre o sonho, né, com ele e tal, ele tenta ser super, tipo, reassuring. Tranquilizador. Fala, não, o Dumbledore sabe o que faz, a gente tem que confiar e tal. E aí aqui ele perde um pouco Dumbledore isso. age de formas misteriosas. O Dumbledore escreve certo por linhas tortas. Eu acho que nesse momento rola uma inveja também de que o Snape vai passar mais tempo com o Harry do que o Pode ser. próprio Sirius, né? E aí eu acho que quando isso tudo se junta, assim, e quando os dois estão juntos, né, quando o Sirius e o Snape interagem, eles esquecem completamente que eles são caras de 30 e tantos anos, né, de 30... Sim. Aqui eles têm o quê? Tipo, 36 anos na cara. Eu acho que eles esquecem disso, sabe? O que eu também compreendo, dado o contexto dos dois, a história dos dois e tal. Então eu acho que o Sirius, ele se perde num questionamento ali que não tinha necessidade de ser feito com o Harry presente. E aí ele acaba caindo numa necessidade de questionar o Snape. E o Snape, quando questionado na sua competência, na sua capacidade de fazer as coisas, ele vai bater de volta. O rebuceteio é muito grande, né? Eu tô a 1 milímetro de citar Taylor Swift nesse episódio. Mas o chefe vai ficar... amiga. É porque tem uma música dela que ela chama Mad Woman, que ela fala Does a scorpion sting when fighting back? Um escorpião pica ao lutar. It strikes to kill. Eles atacam para matar. Sabe? Então, tipo assim, o Snape ele não vai só ouvir calado. Ele vai dar porrada de volta. E aí é o que a gente tava falando no início. Tipo assim, ele sabe ser babaca. Ele sabe muito bem ser babaca, ele é muito treinado pra isso. Então ele vai dar na cara do Sirius, sabe? Ele é um excelente cuzão quando necessário. Quando é prompted. Solicitado. Eu tava pensando assim também que, assim, essa não é a primeira interação deles, né? Eles provavelmente interagem bastante durante as reuniões da ordem, na frente de todos os outros adultos. Deve ser sempre nesse nível, inclusive, esse bobear. Você acha? Eu acho que alguma coisa, pelo fato talvez do Harry estar aí no centro, pode ser que essa extravasação, esse aflorar de tudo que foi dito, assim, um pra cara do outro e tal, talvez seja meio que eles aproveitam. Porque assim, quando a gente tá tendo uma discussão com uma pessoa, só a pessoa relevante pra discussão, né, a outra pessoa que você tá discutindo, a gente tem um comportamento. Quando a gente tem que performar na frente das outras pessoas, ou de uma pessoa que a gente tem influência, ou que, enfim, a gente quer conquistar, ou qualquer coisa do tipo, a gente age diferente. E se for outras pessoas também, e se tiver um adulto que a gente respeite presente também. Então acho que talvez esse desabafo todo, aí de todo mundo falar na cara mesmo, falar na cara, bem glitter. o que um acha do outro, talvez ele é pra mostrar pro Harry, sabe? Eu acho que pode ter um pouco disso, mas eu acho que talvez principalmente a ausência do Dumbledore. Eu acho que o Dumbledore segura os dois. Então, tipo assim, eu imagino que numa reunião da ordem tenha várias farpas, sabe? Tipo, farpa Com daqui, certeza. farpa dali, farpa daqui, farpa dali. Até que o Dumbledore fala, chega, vamos sossegar os dois. E eles devem engolir um pouco o orgulho, assim, né? Tipo, mano, não vamos passar vergonha na frente de todo mundo, né? Então, eu acho que isso segura eles um pouco. Mas eu acho que sim, tem o fato de que... Porque aí entra o fator Harry / Tiago, né? Que o Snape, ele não trata o Harry como Harry. Ele trata o Harry como se o Harry fosse o Tiago. Então, a coisa se torna pior. Porque aí não é ele trocando farpa com o Sirius só. Ele trocando farpa com o Sirius e o Tiago juntos, sabe? Então se torna uma coisa... É mais importante ainda pra ele sair por cima. É mais importante pra ele ainda, tipo... fazer os ataques certos, assim. Tanto que ele vai chegar a falar mal do Tiago, né? E aí fica polêmica. Pode falar mal de gente morta? Eu acho que se a pessoa morta for escrota, pode. Então... não é falar mal, né? Tipo, é falar o que ela fez, assim. Pensando friamente, sabe? Pois é, mas é porque assim, eu acho também que a gente tem que, sei lá, ser assertivo e tal. Só que é de mau tom, né? Assim, você trazer uma pessoa que foi assassinada pra história
Tipo, não é uma pessoa que morreu, é uma pessoa que foi assassinada na história. Que tem várias questões de culpas e perdas ali envolvidas. Que vão ser sentidas com essa afirmação, entendeu? Não é simplesmente o fato de que, tipo, o Thiago era um filho da puta que fez a vida dele miserável quando ele era adolescente. Mas, tipo assim, você lembrar que, tipo assim, você não tem o seu pai perto de você, uma coisa que o Harry sempre quis, e também não... E o Sirius perdeu esse amigo, entendeu? Então é pra machucar mesmo, é como você falou, é o ferrão do escorpião, e eu acho que essa é a coisa que faz eles... É o Sirius se armar, né, inclusive. É o que faz a varinha ir pra mão na hora. Eu acho que é a hora que eles estavam tristes se... eu acho que a questão é que realmente, tipo, o Snape, ele nunca trata o Harry como um adolescente que perdeu o pai, né? Ele sempre vai olhar pro Harry como filho da pessoa que, tipo, fudeu a vida dele. Então, essa não é a primeira vez que ele fala coisas desse tipo. Na verdade, eu acho que o que ele fala aqui do Thiago é até leve. Porque ele já falou coisas pro Harry muito piores, assim, tipo, na cara só do Harry. Eu não acho que ele não fala nada além do que ele já falou, assim, tipo, nada extremamente escroto além do que ele já falou de escrotidão, assim. É que ele tá tentando ofender mais os Sirius, né? Tanto que ele fala, tipo, você tá se achando aí, me chamando de cachorro, mas você que apareceu como cachorro lá, todo mundo te reconheceu e agora você fica preso aqui dentro, né, meu querido? Sim. E na hora que o pessoal entra na cozinha, assim, tipo, a Molly e tal, eu tenho muita impressão de que aquela é uma cena que eles meio que já presenciaram antes, sabe? É bem possível. O que tá acontecendo? É bem possível, é bem possível. Agora, isso que você falou aí, Luiz, é interessante também porque nessa discussão que eles têm, quando o Sirius fala do cachorro, né? Que ele se refere ao Snape como o cachorrinho de colo do Lúcio Malfoy. Que tipo assim, é uma parada muito, assim, baixa também, né? Tipo, muito... Sim. E o que eu acho mais interessante sobre isso é pensar sobre a relação, sobre essa fala dele, né? Pensar sobre a relação do Snape com os Malfoy, assim, de forma geral. Porque tem uma outra cena também no quarto livro, eu acho. Quando eles estão na caverna, que eles estão conversando sobre o Snape, outros comensais e tal. Eles ainda não sabem que o Snape é comensal, né? Era comensal. Que ele fala alguma coisa, tipo, que o Snape tava sempre correndo atrás do Lúcio, uma coisa assim. E eu já vi algumas pessoas, assim, tipo, estudiosos do personagem Snape, apontando isso como um indício até de que o Snape teria sido, tipo, aliciado sexualmente pelo Lúcio Malfoy, assim, sabe? E assim, eu acho até que uma leitura pode ser uma leitura interessante, mas eu acho que não vem ao caso, assim. Eu acho mais interessante pensar em como que a relação deles vai seguir um caminho muito... um círculo, assim, né? É um círculo que vai se fechar, que é de, tipo assim... O Snape é, tipo, um Zé Ninguém. Ele entra em Hogwarts completamente fudido. E ele tá lá, tipo, um moleque pobre, mestiço, com o nome de trouxa, tá na Sonserina. E tudo que ele quer é, tipo, ascender, né? Ele quer ser visto como alguém digno e tal, como alguém poderoso. E aí, por algum motivo, o Lúcio dá algum tipo de atenção pra ele. Seja lá porque... O Snape fazia o dever de casa do Lúcio. Com certeza, com certeza. E aí, tipo, o Lúcio meio que adota ele, assim, né? E dá algum tipo de acolhimento pra ele. E aí, tipo, ele olha pro Lúcio, que é um cara que vem de uma família poderosa, uma família rica. Ele é mais velho, ele é monitor. E aí, tipo, esse cara tá dando... Ele é bonito. E provavelmente é o primeiro contato que ele tem com ideias de supremacia, assim, tipo, diretamente, né? De supremacia bruxa e tal. E aí, o Snape vê nele tudo que ele precisa, né? Tipo, pra fazer o próprio nome, assim. E aí, eles vão... À medida que os anos vão passando, eles vão, pelo menos dentro do círculo do Voldemort, quase que se igualando de poder e influência. E eles parecem até desenvolver algum tipo de relação, de algum tipo de respeito entre eles, assim, até carinho. Até porque tem alguns momentos que o Draco fala algumas coisas que dá a entender que ele é, tipo, muito bem... Se fala muito bem do Snape na casa dos Malfoy. Até o ponto em que essa relação vai se inverter, né? E no 6º livro, a Narcisa precisa pedir ajuda pro Snape para proteger o próprio filho, né? Porque ser o Malfoy já não significa mais nada entre o círculo do Voldemort. Então ela precisa que o Snape proteja ele, ela precisa que o Snape cuide dele. Então é muito doido como que isso tudo vai se invertendo, né? Como que ele vai de cachorrinho de colo dos Malfoy a, sei lá... Aquele que segura a coleira. Exatamente. Isso diz muito sobre a própria mudança de foco do Voldemort, né? Que ele fala lá na Câmara Secreta que o foco dele no começo era, tipo, eliminar os trouxas de Hogwarts.
E aí, depois de um tempo, o foco dele passou a ser o Harry. E nesse caso, o Snape ajuda muito ele nisso, né? Sim. Muito mais do que o Lúcio. Os Malfoy não têm nada pra oferecer nesse sentido, praticamente, né? Exatamente. E nessa hora que o Sirius e o Snape estão brigando, assim, depois o Harry fica querendo falar, tipo, não acredito em nada que ele falou, porque ele é um bosta, tal, blá, blá, blá. E eu já fico, tipo, com o coração partido, assim, porque o Harry fica esse capítulo inteiro meio que pensando em conversar com o Sirius, mas nunca dá muito certo. E aí, tipo, parece uma grande premonição, assim, da morte dele. É horrível. E tem uma hora, né, acho que na hora que eles estão se despedindo, que acho que fala alguma coisa, tipo, como que o Harry sentia que talvez aquela fosse a última vez, tava vendo ele, acho que Ele tava com um sentimento ruim, assim. E foi uma despedida muito rápida, muito tumultuada, assim. Sim. Tipo, nossa, péssimo. É o tipo de coisa que depois que acontece a tragédia, você fica lembrando, tipo assim, mano, e se eu tivesse falado? E se eu tivesse ficado mais tempo, sabe? Sim. Tipo, ai, tadinho. Ele dá o presente, gente, pro Harry que o Harry nunca abre. E Nossa, que ia resolver todo o final desse livro. Nossa, isso sempre quebra meu coração. E, de certa forma, essa é a última vez que ele vê o Sirius pessoalmente, né? Porque depois... Não, ele vê lá no departamento de mistérios, não? Mas antes do evento da morte, né? Que a outra vez que ele interage com o Sirius é pela lareira, né? Quando ele vê a memória do Snape, vai lá conversar com ele, mas é pela lareira, assim, não chega... Tipo, eles não têm um momento só deles, né, de novo. Não tem, exatamente. Eu acho que esse é o momento mais sentimentozinho, assim, que daria pra ter algum tipo de interação mais pessoal. Mas eu fico pensando, tadinho do Sirius também, além de estar isolado ali, né, ver que o Harry nunca olhou o espelho daquele deu. Eu imaginava, às vezes, na noite, sei lá, no momento que ele tava sozinho a fim de falar com o Harry, ele olhava e o Harry até agora não tava usando o espelho dele ainda. Sim, deve ter sido triste. Então, agora pra continuar rapidinho aquela questão da briga dos dois, eu acho que assim, claro, falando de forma estratégica pra guerra, os dois estão completamente contraproducentes aí, né? Mas são seres humanos que têm as suas rixas e os seus sentimentos envolvidos. Mas eu acho, por exemplo, que o move do Snape... A jogada do Snap. Por exemplo, as coisas que o Sirius fala basicamente são pra criar desconfiança no Harry de que o Snape ainda está do lado do Voldemort. Que também é muito contraproducente pra a ideia na guerra. Tipo, se o Harry não confiar no Snape, que inclusive ele não confia, e também é por isso eu acho que o Harry não vai falar com o Snape no final do livro quando ele tá procurando alguém da Ordem, que podia também resolver toda a questão. Ele só lembra do Snape quando as coisas já estão fodidas, né? Cara, eu lembro de reler isso, cara, e eu tinha esquecido quando que ele relembra, né? E aí, quando eu tava lendo essa sequência e tal, não sei o que, aí eu ficava assim, Harry, pelo amor de Deus, tem o Snape da Ordem também, Harry. Não, eu vou te dizer que quando eu tava lendo, eu também esqueci do Snape. E aí, tipo, eu lembrei junto com o Harry, sabe? Porque eu também tava, tipo, a primeira vez que eu tava falando, né? Eu também tava, tipo, caralho, e agora? Fudeu, não sei o quê, como é que vai fazer, como é que vai resolver Não tem ninguém. De repente, pá, o Snape, eu falei, caralho, é o Snape, porra, ele tá aí. Só que aí eles só lembram disso nesse momento que, tipo, as coisas já estão muito além de qualquer coisa, né? Pois é, mas assim, ao mesmo tempo que essa ação essa fala, né, e essa postura do Sirius em relação ao Snape atrapalha muito, falando estrategicamente, o Snape também não ajuda de não conseguir passar por cima de todos os sentimentos dele, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, quando a gente vai falar de oclumência e controlar seus sentimentos e emoções e tal, de não se aproximar do Harry, ou pelo menos parar de ser chato com ele, pro Harry também poder ver ele como um aliado. Não, mas aí você tá pedindo demais, Corte. Eu não tô pedindo demais, é um adulto que está lutando uma guerra muito séria. Tipo assim, não é pedir demais pra você ignorar o seu orgulho um pouquinho. Vamos falar assim, em termos reais, de pessoas reais, falando de situações reais. É a coisa certa a se fazer, gente. Tipo, ele é um adolescente. Não, é a coisa certa Você é um adulto. Você não precisa fazer isso, você vai ter que se tratar e se resolver, entendeu? Mas... Tratar é um pouquinho demais. São personagens de uma história que é muito interessante que a gente tem essa interação de sentimentos, mas eu acho que é infantil. Eu concordo que é infantil e que é a coisa certa a se fazer, é isso que você falou. Só que eu acho que é impossível, cara, pra ele. Eu acho que pra ele para o Snape, né? Para o personagem Snape. Pra ele especificamente, pensando na história dele, nos traumas dele, nas questões dele,
É impossível. E aí até uma coisa que você comentou quando a gente estava conversando sobre a pauta, em outro tópico, né, em outro ponto do capítulo que você trouxe isso, mas que eu acho que cabe aqui, que é de que às vezes o Snape parece aquela pessoa que, tipo, aquele adulto que tá tentando te proteger de alguma coisa, mas de todos os jeitos errados possíveis, assim, sabe? Sim. Tipo, de uma forma violenta, de uma forma sem ser com carinho, com atenção, com cuidado. Mas ele tá tentando proteger, só que ele não sabe proteger de outro jeito, sabe? Ele não é a Molly. Sim. Ele não é uma pessoa carinhosa, ele não tem elementos pra ser essa pessoa. Então ele faz do jeito que ele sabe. E além dele fazer do jeito que ele sabe, ele faz... no Harry ainda tem toda uma carga, né? Muito diferente, assim, que difere a forma como ele trata o Harry da forma como ele trata outros alunos, por exemplo. Sim. Que toda essa história pessoal que ele carrega, toda essa questão com o Tiago e tal. Eu acho que nesse caso, tipo, o Snape tá primeiro com medo também do que o Harry pode ver ou do que ele pode ver na cabeça do Harry. E não dá pra cobrar do Snape uma coisa que, tipo, meio que nem a gente consegue controlar, sabe? A gente, tá, nós somos adultos e tal, mas tem hora que a gente faz umas coisas muito ridículas, tipo... Às vezes as emoções tomam conta mesmo e não tem muito o que fazer, e 100% dos traumas que o Snape tem, né? Exatamente, tipo... 100% das situações que ele vive e tal. Eu acho que é muito... Acho que justamente uma das coisas mais interessantes do Snape como personagem é a gente olhar pra ele e ver como não agir em determinadas situações. Ele é uma extravasação de coisas que a gente não deve fazer, de como a gente não deve reagir, de como a gente não deve lidar com sentimentos, com traumas, com histórias e tal. Ele funciona como um dispositivo disso na narrativa, né? E que, inclusive, assim, né, que eu acho que vai fechar isso lá no último livro, entendendo também que mesmo ele sendo um exemplo do que não fazer, você pode, às vezes, mesmo sendo essa pessoa, ainda assim, carregar coisas boas. Mas é isso, tipo, eu acho que é muito difícil exigir certas coisas dele, assim, ainda mais nessa situação, assim, lidando com essas pessoas especificamente, né? Eu acho que a gente falou, né, que ele foi muito mal, né, muito mean nos argumentos. Maldoso nos argumentos. Mas só queria recapitular aqui algumas coisas. Que ele falou que ele sabe exatamente onde machucar, né? Ele fala, por exemplo, sobre... Ele usa o fato de que o Sirius está isolado e assim, já tem vários meses, né? Quase um ano, inclusive. Que ele tá ali, tipo, querendo fazer alguma coisa. E querendo ou não, ele acaba meio que também dando uma instigada no Sirius, né? Para além do que ele já está se sentindo isolado, doido pra sair. Acho que isso talvez ainda colabora, né? Que acho que essa é a parte negativa da estratégia, vamos dizer assim, racional de como agir na situação de guerra que eles estão. Que é tentar... O Dumbledore tá fazendo, eu imagino que de tudo pra tentar convencer o Sirius a ficar em casa. Fica em casa, hashtag. E o Snape tá falando, tipo assim... Você é um covarde pra ficar em casa, entendeu? Vai colocar máscara? Vai no mercado? Você tá com medo? Você tá querendo esconder alguma coisa de alguém escondendo sua cara? Você é covarde? Você tem... Como é que é? Você é um maricas? Tem medo de ficar doente? Só uma gripezinha. Ai, que horror. Desculpa, Snape, por fazer essa comparação. Perdão, meu bem. E acho que também... Cara, eu tenho muita dificuldade de não empatizar com o fato de estar isolado depois da pandemia, sabe? Eu acho que Sim, querendo ou não, a gente ainda tinha a capacidade do fim de semana poder dar uma volta na rua, tá ligado? Agora o Sirius, velho, eu não sei como é que ele não deu um jeito de usar uma poção polissuco, um negócio, não sei, pra dar uma saída, porque, nossa, eu acho que a cabeça dele tava pra explodir. Então, eu não sei, assim, eu não... Talvez esteja falando de uma posição tendenciosa. Aí o julgamento é do público. Mas eu não sei até que ponto essas provocações que o Snape faz nesse momento têm um impacto real na morte do Sirius, assim. Porque... Ah, não, com certeza. Isso acontece, tipo, início de janeiro, né? Tipo, logo depois do ano novo, do Natal e tal. E o Sirius vai morrer, tipo, em junho, julho. Então tem um tempo ali. Mas eu tô dizendo que o Snape é responsável pela morte do Sirius, sim, né? Que ele deu um dos fatores, né?
que, com muitos outros de muito maior importância, inclusive também, ocasionaram... Assim, eu acho que apesar de ele estar sendo isolado ou se sentindo bem ou mal, ou ter saído várias outras vezes, ele iria ir atrás do Harry no final do... Sim, não tem nada que ninguém fizesse que Exatamente. faria A culpa de matar o Sirius Black é da Bellatrix. A gente for falar de culpa, né, com essa ideia um pouco mais católica de responsabilidade moral, é da Bellatrix, mas... É difícil porque, tipo, a gente consegue olhar de trás pra frente, pra história, né? Tipo, avaliar todos os pontos, que é o que eu fui falando em todos os capítulos. Tipo, é mais um prego no caixão do Sirius, mais um prego. Sim. Tipo, é um dominó, é uma circunstância de eventos, assim, que vão desencadeando mais coisas que levam até aquele momento. Sim. Mas ao mesmo tempo, tipo, a única coisa que meio que fez tudo aquilo acontecer, do Harry achar que era o Sirius que tava lá, foi o fato do Voldemort conseguir entrar na cabeça dele. Então a gente fica com isso na cabeça de que o Sirius só foi porque o Harry achou que ele tava lá. Mas na verdade ele iria de qualquer jeito. Tipo, se o Harry achasse que tivesse, sei lá, tipo... O Dumbledore, tá, é um exemplo bem tosco, sei lá, tipo, Hermione tivesse lá. Em qualquer situação que o Harry tivesse qualquer pessoa que o Harry, qualquer pessoa que o Harry fosse salvar, o Sirius ia junto, então, tipo, isso ia acontecer. Potter. Eu fico pensando, porra, Harry, você acha mesmo que você e seus coleguinhas da escola vão levar 3 horas pra chegar na porra do lugar onde o Voldemort tá torturando o Sirius e vocês vão derrotar o Voldemort e o Sirius vai estar vivo? É um heróizinho dentro dele, né? Eu acho que, assim, se a gente for pensar em culpa direta, sim, é a Bellatrix, mas eu acho que tem duas coisas. Cada um teve uma parcela, né? Sim, mas eu acho que tem duas coisas, assim, tipo, eu acho que toda essa dificuldade do Harry, não só em confiar no Snape, mas em levar a sério as aulas e tal, tipo, de fato tentar praticar, por mais que a Hermione fique falando na cabeça dele que é importante e tal, mas ele fica, tipo, no final desse capítulo mesmo, tem um momento que ele fala que ele sente que a cabeça dele estava mexida depois que o Snape entrou na mente dele várias vezes. Isso faz com que ele não ache de fato que ele deve aprender, a se proteger, né? Tem até um momento que ele fala que, tipo, na própria aula de oclumência, né? Que ele vira pro Snape e fala, mas por que vocês querem parar? Tem sido útil, eu salvei o Sr. Weasley, sabe? E, tipo, ele não consegue... E aí eu acho que volta numa outra fala do Snape dessa aula deles, que a gente vai chegar lá, mas que ele fala, tipo, você não tem sutileza, você não sabe distinguir certas coisas. E, de fato, tipo, o Harry é uma pessoa muito do agora. Ele é muito, tipo, aconteceu X, eu preciso resolver X. E eu não vou pensar sobre como eu vou resolver X, sobre as consequências que isso pode ter. Eu vou resolver. E isso é um problema. Isso é um problema porque cada ato dele tem uma série de ramificações que vão atingir diversas pessoas em diversos níveis, assim. Eu vejo que, assim, também sobre essa questão do Harry não se importar com... Não ver a relevância, não ver o sentido, talvez, em continuar praticando isso que é tão difícil pra ele, que é a oclumência. Eu acho que, de certa forma, eu tô um pouco com... Eu concordo que eu acho que se fosse ele ter insights à mente ou os sentimentos do Voldemort, independente disso ser... Eu tô falando de uma forma muito fria e racional agora, tá? Mas talvez agisse diferente se fosse alguém próximo de mim. Mas eu acho que talvez fizesse sentido ele preservar essa conexão como uma medida estratégica. Mas o problema é que é de duas vias, né? Isso significa também que o Voldemort poderia ver através dele também. Porque assim, se fosse só a questão de ele ver as coisas que o Voldemort faz, ele poderia sempre, independente da manipulação que o Voldemort fizesse, ter sido instruído a dizer assim, isso pode ser uma manipulação, então você tem que confirmar antes de você agir. Toda vez que você vê alguma coisa, você precisa procurar um adulto responsável. Ainda fala assim, procure o Snape especificado, aquele que já aconteceu a história, depois que tudo já resolveu, é fácil de dizer. Mas, procure, quem sabe, o professor de oclumência, a pessoa que ele tava lhe ensinando sobre proteger sua mente, depois de você acabar de ter uma visão, caralho. Mas lá no final do livro, né, depois que o Sirius morreu, e o Harry tá conversando com o Dumbledore, ele fala sobre isso, né? Ele fala que o Snape é culpado porque o Snape ficava instigando o Sirius a sair, não sei o quê. E eu acho que o Dumbledore dá a resposta certa, assim. Ele fala, o Sirius é um homem adulto.
Ele tomou suas decisões por ele mesmo. Embora não pareça, né, que ele é um adulto. Às vezes não parece. Mas eu acho que, tipo assim, ficar buscando essas culpas, assim, acho que não faz muito sentido. Porque, no fim das contas, quem agiu foi o Sirius. Quem saiu de casa sabendo o risco que estava correndo foi o Sirius. E ele morreu, mas qualquer um dos outros membros da Ordem que estavam lá podiam ter morrido. E aí ia colocar a culpa em quem, sabe? Então, é que eu acho que o Harry, além das pessoas, quando alguém querido morre, tem essa necessidade, né, de pôr a culpa em algo, alguém, alguma coisa, o Harry também se sente parcialmente culpado, porque, tipo, eu mesma passei anos falando que a culpa da morte do Sirius era o Harry. Mas, na verdade, agora... Você falou que era sua. Não. Eu já tava assim, nossa, Luísa, não, tá tudo bem, amiga. Foi a Rowling que matou ele. Eu não fiz nada. Então, mas eu achava que era o Harry, tadinho, e ele não... Tipo, não foi culpa dele. Eu acho que ele se sente culpado e por isso que ele sente essa necessidade também de pôr culpa nos outros. Sim. E ele tá num momento de luto ali, né? Ele tá muito triste e tal. Eu nem culpo ele por falar isso, não. Acho que é super normal isso acontecer. Mas eu acho que essa resposta do Dumbledore é muito importante da gente levá-la em consideração, sabe? Pois é, eu acho que assim, é como você falou, né? Eu também não estou aqui propondo a gente procurar ou definir que o Snape é o culpado ou tem uma parcela de culpa, entre aspas, ou responsabilidade no que aconteceu. Eu acho que quando a gente analisa as ações negativas que ocasionaram em alguma coisa mais negativa ainda, eu acho que é importante a gente observar e refletir sobre as coisas que podem ter causado pra gente poder agir daí em diante. Tipo assim, não repetir esses comportamentos. Entendeu? Mas sobre o que já passou, a gente realmente não pode. Eu não acredito em responsabilidade moral, inclusive. Inclusive, eu acho que quando a gente tá pensando nessa questão, assim, né, tipo, das ações que têm impactos e que, enfim, podem gerar resultados negativos e tal, enfim, se a gente voltar na história para buscar outras causas mais antigas, então, da morte do Sirius, no fim das contas, tipo assim, o Snape não seria quem ele é se o Sirius não fosse quem ele foi quando ele era adolescente, sabe? Sim. Então, tipo assim, no fim das contas, se você for voltando, tipo, todo mundo tem culpa de tudo, sabe? Todo mundo fez alguma merda que em alguns anos depois vai causar algo que vai voltar contra ele. Karma. Sim. Exatamente, mas você entende? Eu acho que eu concordo muito contigo quando esse negócio que a gente fala sobre as ações do Snape como serem um exemplo negativo pra gente observar, porque no final das contas é isso. Não é que, tipo, quando acontece alguma coisa ruim, eu tendo a não chegar e perguntar por que você fez isso? Ou você não deveria ter feito isso? Mas, tipo assim, essas coisas que aconteceram não são boas de acontecer daqui em diante, entendeu? Mas como uma análise, como uma reflexão pro futuro, né? Daqui em diante, não dá pra mudar o passado. Sim. E eu acho que o Harry é um personagem muito interessante porque ele enxerga muito a humanidade das pessoas, né? E assim, a gente vai chegar nesse capítulo que é, pra mim, o capítulo mais dolorido de ler, assim, que é o da pior memória. Que aquilo ali, nossa, dá uma série de gatilhos, assim, tipo... É horrível pra mim ler aquele capítulo. Mas eu acho fascinante a postura do Harry depois daquela memória. Porque, tipo, ele olha pras pessoas que ele admira, pras pessoas que ele ama, e ele não precisa que ninguém aponte pra ele o quão erradas elas estavam. E ele olha pra pessoa que ele odeia e ele sente pena, ele simpatiza. E ele fala, eu me vejo no lugar dele. Eu acho que é isso que faz o Harry um personagem tão foda, assim, sabe? Porque ele tinha tudo pra ser uma pessoa... Ele tinha tudo pra ser um outro Snape, sabe? Ele tinha tudo pra repetir a história do Snape. E ele se torna outra pessoa. Ah, então, Lari, quer dizer que você acha que Dumbledore não errou em fazer o Harry sofrer bullying de propósito lá com os Dursley? Ele teria sido outra pessoa se ele não tivesse passado por aqui. Não. Você tá dizendo que o bullying é uma coisa positiva, que forma as pessoas. Não, eu acho, inclusive, que o que ele passou... Não, eu sei, mas eu acho que o que ele passou com os Dursley é próximo do que o Snape passou com a família dele. Então eu acho que o que muda na história do Harry é quando ele entra em Hogwarts. Quando ele entra em Hogwarts, ele tem acesso a uma série de coisas que possibilitam que ele não se torne o que o Snape se tornou. Porque a infância deles é muito parecida. A infância deles tem muitos pontos de conexão. Não tinha... O Snape não teve um Rony no primeiro dia de aula, né? O Snape não teve um Rony, pelo contrário, ele teve um Tiago, entendeu? Então, tipo assim, na verdade, o paralelo que a gente pode fazer é que quando o Harry está
no trem indo pra Hogwarts e ele já tá com o Ron, ele recebe a visita agradabilíssima do Draco com Crabbe Goyle. O que acontece com o Snape é exatamente a mesma coisa, só que sem o Ron. É verdade. E no caso, quem é o Draco é o Thiago e o Sirius. Exatamente. Então, tipo assim, o que acontece, o que separa o caminho dos dois é como que eles vão ser acolhidos na escola. O Harry vai ter um acolhimento que tem a ver com o Ron, mas não só com o Ron, tem a ver com toda a família Weasley, que vai abraçar ele, tem a ver com a Hermione, tem a ver com até o próprio fato dele ser o Harry Potter. O jeito como o Dumbledore olha pra ele, como os professores acolhem ele e tal. E o Snape não tem isso. Pelo contrário, o Snape é só uma... meio sangue esquisito. Slime ball, como diz o próprio Sirius, sabe? Então, tipo assim, ali os caminhos deles se separam. Ai, que bonito. Olha só, também de repente o fato de ele não ter ido pra uma casa que valoriza tanto o sangue... Sim, com certeza. Ou as suas origens, né? E sim o seu caráter. Com certeza. Como a Grifinória. Inclusive no sexto livro, eu gosto muito dos paralelos que podem ser feitos entre os personagens. A gente tá divagando completamente, a gente cagou pro capítulo do mês, mas tudo bem. É um capítulo muito mental, eu diria, muito cerebral. A gente tá aqui, ó, lendo o livro da mente. Eu gosto muito dos paralelos que podem ser feitos entre os personagens, e aí tem aquela teoria, né, aquela teoria de fã, assim, que diz que no conto dos três irmãos, né, nas relíquias e tal, o Harry seria um paralelo pro irmão da capa da invisibilidade, o Voldemort pra varinha das varinhas e o Snape pra pedra da ressurreição. E que eles seriam 3 gerações de meninos que passaram pelo Dumbledore e que no fim das contas o Dumbledore só conseguiu ajudar o último. E no sexto livro, agora eu já não sei se eu estou misturando com o filme, mas eu acho que tem uma fala parecida no livro, sim. Quando o Dumbledore tá lá na torre de astronomia, né, e o Draco tá prestes a quase matar ele fala alguma coisa de tipo assim, eu conheci um menino que fez todas as escolhas erradas. E ele tá falando do Voldemort, mas isso também se aplica pro Snape, sabe? E tipo assim, o que ele tá vendo ali é um menino de 16 anos, 17 anos, que tá fazendo exatamente as mesmas escolhas que o Snape fez quando tinha 16, 17 anos. E é justamente por isso que o Snape se empenha tanto em proteger o Draco. Porque ele tá vendo outra pessoa ir pelo mesmo caminho dele. Que é um caminho que ele se arrepende de ter trilhado, sabe? Então... Ai, que fofo. Porra, cara... Snape, entre na minha casa. Pois é, quando chegar no sexto livro eu quero falar um pouquinho mais sobre o ajudar o Draco que o Snape faz, né? Mas o Snape também não tem as ferramentas pra saber como que ele ajuda o Draco direito, né? Porque porra, ele salva atrapalha a vida mais do do que moleque. ajuda. Mas falando de caráter e de formação, ele atrapalha muito mais do que ele ajuda. Só queria dizer que no final de todas essas releituras, a Lari vai conseguir me converter 100% claro a uma fã do Snape. Essa é a minha missão de vida. Se não terminar não conseguir nessa releitura, a gente faz outra. Não por isso, né? Mas você não é fã do Snape? Eu sou fã do Snape, apesar de falar tudo isso dele, eu sou um fãzão, eu acho que é um personagem muito foda, mas é isso. Vírgula. Mas o que você tava falando, Lari, antes, sobre o Harry tá amadurecendo e tal, eu acho que é isso que, inclusive, faz ele ver a briga dos dois e tentar separar, tipo, não só porque ele não quer que o Sirius, enfim, se machuque ou faça merda, mas porque ele vê que aquilo é uma coisa que, tipo, você não vai resolver no soco. Inclusive, eu acho que isso também tem a ver com a briga que ele teve com o Draco antes das férias. Porque ele se exaltou, saiu no soco, deu tudo errado. E eu acho que tanto que o que a gente vai ver ao longo dos próximos capítulos é que em nenhum momento que o Harry menciona essa briga, ou que ele pensa sobre essa briga, ele pensa sobre ela, tipo, com raiva do Snape, ou puto com o Snape, ou falando, tipo assim, nossa, o Sirius tinha que ter metido uma lavada na cara dele. Nada do tipo. Ele tá sempre só preocupado com as consequências daquilo ali no Sirius. E eu acho que isso é uma nova forma de enxergar mesmo, né? Que tem a ver com essa maturidade, assim. E ele entende meio que o lado dos dois, né? Mas eu acho que uma briguinha assim, uns 2 minutinhos de soco, de repente uma noite de sexo fervoroso, acho que resolvia também um pouco, dava pra dar uma amenizada. Pois então, né? Eu acho que a gente pode deixar uma enquete pros nossos ouvintes. Enquete. O que resolveria a tensão entre Sirius e Snape? Uma noite de sexo ou uma briga de soco? A minha resposta foi rough sex. Sexo violento. Em nenhum momento uma noite de sexo na minha cabeça incluiu, tipo, amorzinho. Isso não faz parte dos dois personagens. Sem fuder fofo. Não tem costa, não dá pra fuder fofo. Dog style, né?
Nossa, mas essa coisa do rough sex, inclusive, como fazendo meu trabalho, né, de divulgadora de fanfic, é muito comum, assim, tipo, um dos chips mais interessantes, assim, pra mim, é justamente Sirius e Snape, assim, porque eu acho que eles precisam resolver uma série de tensões, uma série de questões da história deles, assim, de tesões também, né? E eu acho que, no fim das contas, pra mim, ali existe uma relação complicada que, ao mesmo tempo que existe raiva, existem outros sentimentos também, assim, sabe? Talvez uma inveja, talvez alguma... Ah, sim. Tá? Com certeza. Também tem a questão que eu acho que o Snape deve ter passado 12 anos odiando muito o Sirius como responsável, Porra, que ele com imaginava. certeza. Responsável. Com certeza. Sabe quando você odeia uma pessoa, tipo, por 12 anos e você descobre que você estava errado? E, tipo, não faz todas não as apaga. conexões na sua cabeça. Não apaga. Não apaga, por mais que você tenha a confirmação, né? Não, e aquela coisa, tipo assim, ele já odiava o Sirius. Eu acho que é importante a gente lembrar que com 16 anos o Sirius tentou matar o Snape, né? Tipo assim, acho que isso já é motivo suficiente pra você odiar a pessoa pelo resto da sua vida. Eu acho compreensível que você odeie uma pessoa pelo resto da sua vida depois que ela tenta te matar. Além disso, tem essa coisa, assim, tipo, ele passou 12 anos achando que o Sirius era responsável pela morte da Lily. Então, não é uma parada que, tipo assim, você vira o interruptor. Sabe? Pronto, não, agora ele é inocente, gente, eu tava errado, foi mal, vamos tomar um café, não existe. E mesmo que o Sirius não tenha sido um responsável direto pela morte, eu acho que ele culpa ele um pouco também de ter passado o bastão pro Rabicho. Sim, e aí eu acho que cai num negócio que a gente discutiu isso, inclusive, no Advento. Isso, gente, escutem um Advento de Natal. Pra quem não lembra ou não ouviu e tal, no Advento que a gente fez em dezembro, a gente tem 3 episódios que cabem nessa discussão. A gente tem um episódio sobre o Snape, a gente tem um episódio sobre o Sirius, e a gente tem um episódio que é tipo um duelo dos dois, assim, tipo um exercício de aproximação Um choque de monstro. entre os dois. E eu acho que nesse sentido que você falou, Luísa, é muito interessante que os dois carregam a mesma culpa. Porque o Snape também tem a sua parcela de culpa pela morte dela, né? Afinal de contas, ele que ouviu a profecia. Então, por mais que ele não soubesse que se tratava da Lily, assim como o Sirius não sabia que o Rabicho ia trair eles, então nenhum dos dois fez aquilo com a intenção de causar a morte dela, os dois acabaram causando. E foi só a combinação dos dois erros que fez com que a morte acontecesse, do jeito que aconteceu. Então, acho que os dois carregam essa culpa e os dois sempre vão se culpar. Culpar um ao outro e a si mesmos, né? Mas, gente, antes da gente partir pro próximo tema desse capítulo, eu acho que isso é muito legal de apontar um detalhe, que é que essa cena da briga, ela traz pra gente uma coisa muito importante, que é um detalhe que às vezes as pessoas passam batido, que é que o Snape é baixinho. Aí, Eu representando a nação baixinha. É verdade. Eu amo esse detalhe, porque a gente ficou muito com a imagem do Alan Rickman na cabeça, né? O Alan Rickman era um cara que tinha, sei lá, 1,90 m. Então, a gente fica com essa coisa, essa imagem. E todas as vezes que o Snape é descrito no livro, do ponto de vista do Harry, ele tá sempre... É sempre esse adjetivo, tipo, towering over, hovering over. Ele tá sempre, tipo, acima. Lógico que o Harry é uma criança, né? Nos primeiros livros. Mas, no fim das contas, isso tem muito mais a ver com postura e com a forma como as pessoas veem ele do que com porte físico de verdade. Porque toda vez que ele é descrito em relação a um adulto, ele é descrito como mais baixo. Então, tipo, aqui, nessa cena, tipo, eles estão cada um de um lado da mesa e ainda assim, tipo assim, eles estão a uma distância considerável e ainda assim o Harry repara que o Snape era, e é assim que se diz, consideravelmente mais baixo que o Sirius. E eu amo isso, gente, porque é uma pitulinha destruindo Voldemort. Perfeito. Uma pitulinha. Olha, o Sirius tamanho galalauzão enorme, falando as besteiras que ele fala. Inclusive, ele chama o Snape do apelido pejorativo da época da escola, né? Sim. Justamente pra evocar aqueles sentimentos Babaca. bacanas, deliciosos. Fica isso quando é na casa da sua mãe. Eu amo que o Snape fala isso como se ele não morasse na casa da mãe também, né? Mas tudo bem. De maldade. Nossa, vocês viram a resposta automática da Lari? É partir pra baixaria também. É isso, gente. Eu fui bem treinada pelo mozão. Inclusive, né, o Sirius já está, neste período todo, né, muito pra baixo,
Então é só o que precisava pra acontecer esse embate todo. Sim, É o clima de merda que está, né, sim. do prospecto da partida de Harry Potter. Eu acho muito legal isso também da forma como a Rowling constrói o Sirius, que é que, tipo assim, ele é um personagem que ele é construído como um dos caras legais, né? Ele é um dos mocinhos e tal, mas ao mesmo tempo ele carrega muita humanidade nele, né? E, tipo assim, essa coisa dele dele tá triste porque o Harry tá voltando pra escola, sabe? Que a gente não vai esperar isso de uma pessoa que teoricamente tá do lado do Harry. Mas ele tá triste, ele tá deprimido, porra, ele tá todo fudido e tal, então... Ele já tá triste por antecipação, né? Igual Sim. mãe quando você vai pro acampamento. Eu acho que isso traz um aspecto muito real pra ele também, né? De, tipo, Sim. de um paizão mesmo, assim, do Harry, que tem essas coisas, assim, tipo, ele sabe que o Harry tem que ir, sabe que o Harry tem que voltar, mas ele não consegue não ficar triste, não deixar isso impactar ele, né? Inclusive, a pessoa que vai fazer o papel mais racional nisso aí, na despedida, inclusive, é o Lupin, né? Que ele vai virar pro Harry e falar, olha, eu sei que você... Até no negócio do romance, né? Eu sei que você não gosta do Snape, mas ele tem que te ensinar isso, é muito importante você aprender, ele é muito bom. Então, ele que vai tentar fazer essa racionalização que o Sirius não consegue fazer. O Sirius tá 100% emoção aqui, né? Inclusive, às vezes eu fico pensando que talvez o que quebra um pouco a solidão, pelo menos eu gosto de pensar que seja isso, né? Que quebra um pouco a solidão do Sirius durante a maior parte do tempo é que, de vez em quando, o Lupin vai lá dar uma checada nele, sabe? Uma checada. Ver como é que ele tá, tomar um chá, um negócio, sabe? Aham. Aparecer por lá só pra ele não ficar sozinho o dia todo. É isso que eles fazem, realmente. Tomam um chá. De repente, né? Aproveitar nos dias de lua cheia. Um cheiro. Ai, Luísa! A Luísa sempre traz imagens gráficas. Cara, a Luísa tem uma fixação com o cachorro, né? Mas é isso aí, gente, é isso aí. Mas uma coisa que eu acho muito legal também, acho curiosa, né? Nesse momento que o Harry tá voltando, é que pela primeira vez a gente vê ele genuinamente não querendo voltar pra Hogwarts, né? Porque Hogwarts não... Pelo menos durante essa metade de ano que ele teve lá, né? Não foi uma casa pra ele. Não é mais a casa que acolheu ele, que recebeu, porque tem a Umbridge. Ele não pode mais jogar quadribol. E aí agora ele tem um lugar onde ele quer estar fora de Hogwarts. Que é a casa do Sirius. Tem uma pessoa fora de Hogwarts com quem ele quer estar. Então é a primeira vez que ele não quer voltar, né? Ele tá, tipo... Imagina, né? Tudo azedou. Ele cogita pedir pra drop out. Abandonar a escola. É muito doido, né? O trauma do ano anterior também não ajuda, tipo, ele voltar pra lá e ter que lidar com, tipo, gente perguntando do Cedrico, gente Sim. falando do Cedrico. É tudo contribui pra azedar a volta dele, né? Mas tem que voltar, amado. A realidade tá chamando, né? Volta às aulas. Pra muita gente é assim também todo ano. Então, Nem a própria Levanta show, essa que, cabeça. tipo, ele curte ela, ele dá o frio na barriga, é uma coisa legal, interessante, tipo, vem carregada, sabe? isso. Acho que a coisa que ele mais espera de bom, assim, é a Amada, né? Que é onde ele consegue estar um pouco mais Sim. de boas. Mas que mesmo assim, acho que não salva, né? Tipo, não dá conta de suprir todo o resto, assim. Mas nesse capítulo também, a gente vai ter alguns foreshadows interessantes, né? Porque a gente vai ter algumas pistas de coisas que vão acontecer, assim. E algumas delas são justamente nesse início de capítulo, enquanto o Harry ainda tá no Largo Grimmauld, né? É o momento... Onde está monstro? Onde está creature? Onde estava, né, no caso. E a gente percebe que ele está estranhamente menos mal-humorado. Diz, tava por ali. Tava um porão, não disse qual. Não sei, não disse da casa de quem. Não, e o Harry fala que, tipo, em alguns momentos pegou ele olhando avidamente pra ele, né? Ele já era um elfo muito estranho. E agora ele tá, tipo, muito creepy, né? Tipo, vai se fuder. Vai se fuder. Esse moleque vai se fuder. E aí a gente sabe que a gente vai descobrir depois que ele tá assim porque ele já teve lá com os Malfoy, né? Inclusive esse é mais um dos pregos, né? No caixão do Sirius, assim. Inclusive que não só a forma como ele tem lidado com o monstro esse tempo inteiro, mas também a forma como ele trata com muita naturalidade esse retorno dele. Assim, voltou, tava escondido não sei onde, não sei o que, não é nada demais e tal. E o Harry fica incomodado com isso, né? E acho que essa é mais uma coisa que o Harry vai se culpar também, de não ter
insistido pro Sirius ir atrás do que aconteceu com o monstro. Ele fala e o Sirius fica tipo, eita, é verdade. Ele dá uma titubeada, assim. Tipo, quando o Harry fala que quando o Sirius mandou ele fora, o monstro pode ser entendido fora da casa, né? Não fora do cômodo que eles estavam. E isso só contribui pra sensação que o Harry começa a ter, né? De aquela sensação ruim de que alguma coisa vai acontecer na hora da despedida. Infelizmente, ele tava certo. Sim. E o Cody até já chegou a mencionar, né? Mas nessa despedida aí, o Sirius vai dar de presente pro Harry o espelho que ele fala, eu tenho um, o outro tá aqui e a gente pode se comunicar, assim. Nesse livro ainda vai ser importante a não utilização dele, né? O fato dele não ser usado é que é importante, porque vai deixar o plot andar como tem que andar. Mas que vai voltar lá no 7º livro, né? Que vai ser importante pro Harry se comunicar com o Aberforth. Gente, mas é muito avançada essa tecnologia de comunicações, né? Que legal que você tem um espelho que basicamente é um FaceTime a qualquer momento. Sim. Você não paga franquia, não paga plano. Será que tem quantas gigas? E o Aberforth, ele tem uma coisa com espelho, né? Coitado. É, isso que eu ia falar. Exatamente, olha aí. Ele é espelho lover. Será que foi o Dumbledore que deu esse espelho pro Sirius? Será que esse espelho... Não... pode ser. Pô, mas ele podia dizer o que era, né? Puta que pariu, na hora de entregar. Fala assim, abre só quando você chegar em Hogwarts. E o Harry pensando, não vou abrir não, porque senão vai fazer o Sirius querer ir embora daqui. Tipo, de onde que tu tirou mas faz sentido. Faz sentido esse pensamento dele. De que, tipo, ele poderia deixar o Sirius preocupado e o Sirius ir atrás dele. Que é exatamente o que acontece no final. Mas ele poderia muito bem só ter pensado, tipo assim, bom, eu não vou reclamar das aulas do Snape com ele. Eu vou deixar quieto, vi aqui pra que serve, não vou usar. Mas eu sei o que é. Porque quando ele precisasse de um dispositivo, ele ia falar, olha, tem aquele negócio lá no meu malão. Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi o Enigma. Depois caiu o 5º filme. Então eu não li o 5º antes de ler o 6º. E aí eu lembro que, tipo, logo no começo, assim, o Harry abre o malão e aí cai o espelho. Ele se corta no espelho. E aí ele começa a lembrar disso, do Sirius, e ele fica se remoendo. Eu acho que por isso que eu fiquei tantos anos com essa imagem na cabeça de que a culpa foi do Harry. Mas ele lembra depois e ele fica se remoendo por causa disso, porque ele não usou, sabe? Porque ele esqueceu que tava lá. Ele guardou dentro de uma meia, tipo, não é uma coisa que você lembra, né? E uma coisa que acontece também nesse capítulo, né, que é uma pista do que vem por aí, é que lá durante as aulas de oclumência, que a gente já vai chegar nelas muito em breve, o Harry pergunta se o Voldemort poderia levar ele a fazer coisas. E é exatamente isso que acontece, né? Porque sem precisar possuir o Harry, como o Harry tinha tanto medo, o Voldemort consegue que ele faça exatamente o que ele queria. Ele vai ver coisas, ele vai acreditar no que ele viu. Ele não vai procurar um adulto responsável e ele vai cagar tudo. Eu acho que pro Voldemort fazer aquela possessão que ele faz no final do 5º livro, precisa ter, eu acho que, mais proximidade, né, talvez? Tem que estar perto da pessoa pra fazer. O próprio Snape fala isso. Por falar em Snape falando coisas, vamos ao elefante na casa, né? Que a gente finalmente vai conhecer esse ramo obscuro da magia que poucas pessoas dominam, que é a oclumência, né? Que o Dumbledore mandou o Harry ter aula. O quê? Pergunta Harry, que não sabe de nada sobre o mundo bruxo. Harry fazendo o nosso papel. E que vai ser uma parada que, assim, o Dumbledore quer que o Harry estude, todo mundo entende a importância, a única pessoa que não vai valorizar isso é o Harry. Mas, enfim, a gente sabe que tanto o Dumbledore quanto o Snape são aptos, né? São conhecedores o suficiente de oclumência para poder ensinar outras pessoas, né? O Snape dá aula e o Dumbledore seria outra possibilidade, né? E ele deveria ter dado aula e não o Snape. Mas ele esquece que certas feridas nunca cicatrizam, né, Dumbledore? E aí eu fico pensando no seguinte, porque a gente vai... Quando a gente tá falando sobre oclumência, inclusive na aula, quando o Snape tá falando, muitas vezes se confunde, né? Qual o limite entre a oclumência, que seria a proteção da mente, e a legilimência, que seria a leitura da mente, né? Tipo, uma pessoa que é um bom legilimente, como Voldemort, por exemplo, ele é necessariamente um bom oclumente? Oclumência, gente, nada mais é do que o poder da Bela Swan no Crepúsculo. Eu não tenho essa ref. Ninguém consegue ler a mente dela. É a cara de efeito Kuleshov. Mas eu acho que não, porque o Voldemort não parece ser um bom oclumente. Eu ia dizer que eu acho que o Voldemort não é um bom oclumente, né? Por isso que ele deixa escapar, deixa passar os
algumas coisas pro Harry. Porque eu fico pensando que, assim, no caso do Snape, assim, tipo, ele parece ter... A gente sabe que ele é um excelente oculmente. Afinal de contas, ele consegue mentir pro Voldemort. Mas que dizem que o maior legilimante da geração dele, dos últimos tempos e tal. Mas ele também tem muita aptidão em legilimência, né? Tanto que a gente vê ele aqui usando a legilimência contra o Harry pra treinar ele. Uhum. E mais pra frente vai ver ele fazer isso sem varinha e sem encantação, né? Encantamento mágico. Eu fico pensando, tem uma fanfic? Here we go again. Tem uma fanfic que ela é tipo assim, a Bíblia Sagrada das pessoas que gostam do Snape. Se vocês gostam do Snape e ainda não leram, tem que ler. Só que ela só tem em inglês. Que ela se chama A Difference in the Family, The Snape Chronicles. Que é uma fanfic gigante, assim, tipo, gigante, sei lá, 600 mil palavras. E que ela acompanha toda a história do Snape. E, e ela é, tipo, bem canon compliant, assim. Ela acompanha bastante o canon. Tem algumas poucas coisas que divergem. E uma das coisas que a autora coloca, e que eu acho muito interessante, eu não sei se existe isso, né? Se isso pode ser... Se a gente tem algum exemplo disso na saga de Harry Potter, eu acho que não. Mas que, assim como a Queenie é uma pessoa legilimamente de nascença, né? Ela coloca o Snape como um oclumente de nascença. A Bella Swan. Que, tipo... Exatamente, o Snape é a Bella rapidinho, Swan. E também tem a questão de que a Ocarina é muito boa de oclumência, né? Até que ela não consegue não escutar as pessoas ao seu redor. Nossa, é verdade. Às vezes, então... Verdade. Deve ser difícil pra ela, porque, tipo, ela tá sempre escutando todo mundo o tempo inteiro, e a oclumência é basicamente você conseguir meditar. Então, tipo, ela não consegue. Sim. Deve ser muito difícil. E eu acho muito interessante esse conceito, assim, porque... Eu acho que a gente não tem nenhum exemplo de um oclumente de nascença, nem sei se existe isso na criação da Rowling, assim, se ela chegou a pensar sobre a existência de algo assim. Mas que eu acho muito legal que essa autora faz isso e que, tipo, explica por que o Snape é tão bom, assim, nisso, sabe? Por que ele domina tanto a ponto de conseguir mentir pro Voldemort. E mesmo que não seja de nascença, que seja uma coisa que ele desenvolveu ao longo do tempo, ele sempre se fechou muito pras pessoas, né? Sim, tanto pelo bullying sim. ele sofreu. E é muito engraçado porque nessa cena, tipo, eles descobrem, nessa fic, né? Eles descobrem que ele é o oclumente de nascença, porque, tipo, a família dele tem o hábito de... Tipo, quando o bebê nasce, olhar no olho, assim, sabe? Meio que pra ler alguma coisa. E aí, quando eles tentam fazer isso com ele, eles não conseguem. Foi como se encontrasse uma porta fechada. E aí, eles ficam, caralho, como assim? O que tá acontecendo e tal? É muito legal. Mas, enfim. Isso me faz também perguntar sobre como que funciona no caso da legilimência. Porque até nas campanhas de RPG que a gente tem que inventar algumas coisas que não tem escrito pra gente, né? Quando algum personagem fazia... alguma exploração mental usando legilimência ou feitiço legilimens e tal, eu geralmente mestrava com as pessoas como eu imagino assim, eu imagino tipo aqueles filmes experimentais que você tem, sei lá, um hotel muito grande que tem várias portas e vários corredores, e alguns corredores assim não tem muito a ver com o resto da estética do resto do hotel, às vezes é uma alameda assim com várias árvores ao redor, e quando você vai passando pelas portas tem coisas acontecendo nesses lugares, só que ainda assim as coisas estão meio subjetivas, sabe? Tem mais a ver com... não, menos sobre o que de fato aconteceu e mais com a percepção da pessoa que viveu aquelas coisas. Então você tem que... o trabalho, vamos dizer assim, de você simplesmente olhar comparado com quem é um bom legilimamente, ele saber como navegar esse espaço fazendo as conexões que ele precisa fazer para chegar numa conclusão mais definitiva. Sim. E não se afetar também pelas emoções que cada lugar meio que evoca também. E o Snape, ele vai falar aí, né, que tipo, a mente é uma coisa complexa, multi-estratificada, e que não dá pra você encarar como se fosse um livro que você abre e lê, né, que é muito mais complexo do que isso, né. E eu gosto muito dessa imagem das portas, assim, né, ou tipo, de um espaço, né, de um espaço, igual você falou, tipo um hotel, ou uma casa, alguma coisa assim, e que a oclumência seria como você... na forma mais instintiva, seria tipo você trancar uma porta. Então a pessoa não consegue abrir aquela porta, não consegue acessar aquelas coisas. Ou no caso do Snape especificamente, né, que quando ele tá interagindo com o Voldemort, ele não pode só, tipo... trancar tudo. Ele não pode, tipo, trancar, porque o Voldemort vai chegar e falar assim, meu filho, abre isso aqui, ué. O que esse negócio fechado aqui? Eu quero ver. Ele tem que né? esconder.
Então ele tem que projetar um outro quarto que vai ficar na frente e colocar de repente assim atrás de uma parede falsa. Tipo, ou estranho. tem uma parede falsa, tipo assim, ele tem uma porta, mas o Voldemort não vê a porta. Ou ele vê a porta, ele abre a porta, mas ele vê outra coisa, que não o que realmente tá ali. Então, tipo assim, é um trabalho muito complexo. E talvez ele misture também as sensações que ele queira falsificar com coisas reais pra poder... Tipo, por exemplo, aquele negócio que acontece no filme do Segredo de Dumbledore. Que o Kama, eu imagino, né, que dá uma informação pra Queen pra poder parecer mais convincente o que ele tá querendo, o que ela vai dizer, sabe? Tipo, aproveitar alguma coisa real e expandir aquilo pra fazer mais conexões com a realidade, talvez. Sim. Pode ser. Eu acho que é uma mistura disso tudo, assim, né? A forma como ele vai trabalhar a mente dele ali para que o Voldemort consiga entrar, não sentir que ele tá barrando o acesso dele, porque isso seria uma seria uma traição. Então o Voldemort tem que conseguir entrar, tem que conseguir ver coisas, tem que conseguir tirar informações, inclusive informações verdadeiras, porque o Snape não é o único espião dele, então, tipo, se tiver alguma coisa que não bate, ele vai saber. Mas ele tem que fazer isso de um jeito que não gere desconfiança, né? Muito complexo. É Só muito faz dele doido. mais foda ainda. Sim. Sabe o que eu pensei também agora? Quem pode ser o Clemente, provavelmente. Ou não, né? Porque a gente sabe que o Voldemort tem um trope do vilão que tem muito rubris, muito orgulho. Talvez ele não cheque as informações das pessoas usando legilimência, porque eles confiam que todo mundo tem medo dele. Eu acho que a Narcisa, quando ela mente pro Voldemort sobre a Mas com certeza, eu acho. Sim. pode ser que ele nem sequer tenha usado legilimência, porque ele acha que, tipo, ela não vai mentir Nem pra mim. desconfiou né? dela, né? Nem desconfiou dela, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, acho que sempre a pessoa tá meio que fazendo isso. Porque, por exemplo, tem aquele lance lá no quarto livro, no começo, que o Voldemort fala, tipo assim, não seja bobo, humano não, trouxa. Eu sempre sei quando as pessoas estão mentindo pra mim. Sim. Né? Então sim. acho que talvez seja uma coisa que tá sempre ligada. Mas eu acho que existe sim algum nível de oclumência ali. Até porque o próprio. No sexto livro, quando o Snape tá tentando convencer o Draco a compartilhar as coisas com ele, né? Tem uma hora que ele, tipo, tenta ler a mente do Draco, assim. E aí ele fala, você tá aprendendo oclumência com a sua tia? Então, tipo, eu acho que ali entre os Malfoy tá rolando algum tipo de aula coletiva, assim, sabe? Tipo... Até porque a Narcisa, tipo, no final de tudo, né? Eles pegam e vão embora na hora que o Voldemort recomeça a guerra. Tipo, ou seja, ela tava destruindo essa informação de que eles não acreditavam mais no que ele fazia. Sim, e na verdade ela não mente pro Voldemort só na cena do Harry. Né? Ela tá mentindo pro Voldemort desde o início de Enigma, quando ela procura Snape pra ajudar o Draco. Então ela passa ali, tipo, quase 2 anos sem abrir a cabeça completamente pro Voldemort, né? Então eu acho que tem sim oclumência envolvida. Acho que se não tivesse, ela não daria conta. Headcanon. Outra pessoa que também pode ser um bom oclumente, também no mesmo caso, né? Caso tenham tentado nele, eu imagino que sim, é o Crouch Jr., né? Que ficou 1 ano debaixo do nariz, do enorme nariz de Severus Snape e de Dumbledore também. Do nariz quebrado do Dumbledore. E não foi percebido, não foi notado. Mas eu acho que nesse tem um outro fator. Que eu não duvido que tenha oclumência também, mas eu acho que tem um outro fator que é de que ele não era o Bartol Crouch, né? Ele se apresentava como Moody. E eu não vejo o Snape bancando isso, sabe? Porque o Snape, ele claramente tem medo do Moody. E também tem a questão, eu tava pensando aqui, pode ser que quando você tenta entrar na mente de alguém, uma pessoa que já estudou algum tipo de oclumência, vai sempre perceber que você tá tentando. E isso é muito rude você fazer, né? Tipo, de repente, quem não sabe, nunca fez oclumência, tipo assim, você pode ler a mente da pessoa, ela nem imaginar que você passou pela cabeça dela. Sim. Mas de repente você tem uma barreira assim que avisa assim, opa, estão tentando entrar aqui. E tipo assim, que porra é essa? O que você tá tentando aí? Tem aquele alarme de sininho na porta, né? E acho que essa é a diferença do legilimente pra pessoa que usa o feitiço. Tipo, o legilimente meio que não avisa quando tá lendo, parece. É verdade. Olha, a Queen teria salvado o plot do 4º ano. Mas aí eu não sei, porque eu acho que em vários momentos a gente parece ter indícios de que o Snape tá lendo a mente do Harry ao longo da saga, sem usar o feitiço. E o Harry fica com essa sensação. Mas eu acho que como o Harry nunca teve treinamento sobre isso, eu acho que o Harry não teria como perceber explicitamente. Talvez sempre só uma sensação, né? Não, sim. Mas aí eu acho que talvez isso não faça essa divisão entre quem usa o feitiço e quem é legitimamente nascença, entendeu?
Ah, sim. Eu acho que a diferença tá em quem é treinado ou não, pra perceber. Sim. Falando então sobre o fato do Snape entrar na mente do Harry, né, que ele faz inclusive várias vezes nesse capítulo, é muito bizarro. Eu gosto, por exemplo, de como foi mostrado no filme. Isso é uma das coisas que eu gosto do filme, que tipo, é como se o Snape estivesse dentro das memórias também, meio que violando elas, sabe? Quando aparece o Snape junto com os pais do Harry no espelho, ou ele vendo a Cho beijando o Harry, tipo, eu fico imaginando, caralho, deve ser esse é o nível de violação que você deve sentir quando alguém entra na sua mente. Sim. Eu não acho que era assim que o Snape tá vendo as coisas, né? Porque, como a gente sabe, é complexo, né? Um monte de vídeo, reels que estão passando na tua cabeça. Mas eu gosto dessa ideia de, tipo, sai daqui, é privado. Invasão, né? Sim. Eu fico pensando também na diferença, tipo, de tirar as memórias e colocar na penseira, e aí depois do jeito que você vê elas na penseira é diferente do jeito que você, tipo, entre aspas, né, lê a mente da pessoa. E parece que você tá lá, sim, tipo... A penseira já é mais objetiva, né? Ela mostra o ambiente ao redor mesmo, acho que é... Sim, ela meio que reconstrói o ambiente para que você possa olhar aquilo de um ponto de vista externo, né? A gente discutiu bastante isso no quarto livro, né? E é basicamente assim que a Rowling descreve, e já falou sobre isso em várias entrevistas, assim. Mas a gente não sabe exatamente como que é isso de, tipo, você entrando na mente da pessoa, como que aquilo acontece. Acho que é de uma forma visualmente bem parecida com essa aqui que o Cody falou do filme, né? Uma coisa mais, tipo, flashes, assim. Tanto que aqui é descrito como um monte de, tipo... como se fosse exatamente, tipo, uma timeline. Você tá, tipo, vários TikToks, assim, tipo, pá. Mas por falar em privacidade, antes do Snape começar a dar aula pro Harry, ele tá lá com a penseirinha do Dumbledore, né? Aí ele vai e ele tira 3 memórias e guarda elas na penseira. E aí uma dessas memórias a gente sabe exatamente qual é, que é a que a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas as outras 2 a gente só pode supor, né? Eu imagino que uma delas, a minha suposição, assim, como membro da Casa Elefante, da equipe da Casa Elefante, seja uma pessoa séria, é que uma das memórias tem a ver com ele conhecer a Lily, talvez a memória deles no parque, e a outra tem a ver com ele pedindo ao Dumbledore pra salvar a Lily. Ele procurando o Dumbledore lá, tipo, na colina, ou talvez ele vendo a profecia, alguma coisa assim. Mas eu acho que essas 2 memórias têm a ver com ela. E eu acho que é importante ele tirar justamente essas memórias pro caso de, tipo... Porque foi uma bruta precaução, tanto do Snape quanto do Dumbledore, dele usar a penseira nesse caso. Porque, tipo, vai que o Voldemort consegue... Sim. Ver depois essas memórias na cabeça do Harry, e aí ele vai pensar, putz, o Snape é um cuzão. Sim, porque o Snape, ele tá numa posição muito complicada aí, né? Tipo, ele precisa dar essas aulas pro Harry. Muito provavelmente o Voldemort sabe que ele vai dar essas aulas pro Harry. Mas ele não pode se deixar muito vulnerável. Ele não pode, tipo, deixar o Harry ver mais do que ele pode ver. Tanto que é uma precaução que faz sentido, que quando o Harry usa o protego, uns capítulos mais pra frente, ele vai ver coisas sobre o Snape, mas ele não vai ver nada comprometedor. Ou seja, ele realmente se precaveu ali, sabe? Precaviu, não sei. Teve precaução. Porque quando o Harry invade de volta, ele vai ver coisas que o Snape não gostaria que o Harry visse, mas que ele vê não é um problema caso o Voldemort tenha acesso a isso também, porque são coisas que muito provavelmente o Voldemort também já viu. Mas essas que ele tira, que coloca na penseira, são aquelas que são, tipo, não pode de jeito nenhum. Sim. Não pode. E eu fico me perguntando, tipo, será que o Voldemort sabia que o Snape tava dando essas aulas? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que isso é uma parada que ele não poderia esconder do Voldemort, porque eventualmente o Harry poderia entregar ele, e aí ia ficar complicado. Ou ele poderia ver através do Harry também, né? Então eu acho que ele não poderia esconder esse tipo de coisa, porque não é uma coisa que basta ele não contar pra ninguém ficar sabendo. E isso também serve pra aumentar aquela ideia de que, tipo assim, o Snape podia estar sabotando o Harry, né? E que talvez seja isso que ele está dizendo para o Voldemort. O moleque tá precisando de aula de oclumência, eu vou aqui fazer um migué, eu vou ser bem escroto com ele. Assim, eu já seria mesmo, né? Mas enfim, pra ele não aprender nada. Dá uma tunada. Sim, eu acho que foi isso que ele fez. Eu acho que foi isso que ele falou com o Voldemort. Acho que ele apresenta isso pro Voldemort como uma oportunidade. É o PowerPoint do Snape pra dizer como é que como eu posso ajudar essa organização nazista? Mas só mais uma breve menção a uma fanfic.
Tem uma fanfic maravilhosa, que eu agora esqueci o nome, cara, mas eu vou coisar, eu vou lembrar. Que é justamente sobre essas 3 memórias, assim, tipo, o resumo dela é assim... o Snape coloca 3 memórias na penseira. Nós sabemos que uma é aquela lá que a gente vê, dos marotos. A gente sabe que a outra tem a ver com a Lily. Mas e a terceira? E aí a terceira, a autora fala que é tipo um dia que ele tava numa Tesco, essa lojinha de conveniência, né, da Inglaterra. Aí ele pega um cara, um cara muito punk, assim, atrás da Tesco. Meu Deus. É muito boa essa fanfic. É muito engraçado. Nossa expectativa, a subversão aqui da relevância da... É isso, gente, desculpa. Voltando à minha personagem. E você, séria. ouvinte, conta pra gente qual você acha que é a terceira memória perdida do Snape. Será que é alguma coisa sobre o Lupin? Que também pode... pode ser também uma coisa do que o Voldemort não pode saber, né? É tipo o Snape conversando com o Dumbledore, sei lá. Ou pode ser alguma coisa do Snape conversando com o Voldemort, que o Voldemort não quer que o Harry... Gente, é muito complicado, ó, porque assim, se o Harry usar um protego e ele precisa também, de repente, tirar uma memória das estratégias do Voldemort pro Harry não perceber isso no protego. E aí faz parte da própria camuflagem dele pro Voldemort, né? Eu acho mais provável que ele escondeu as do Dumbledore, porque eram realmente as mais perigosas. E aí ele pôs uma oculência nas do Voldemort. Pode ser também. Pode ser. É verdade. Mas Porque ele não isso. podia tirar muita memória também, porque senão o Voldemort ia achar Ele ainda pode se estranho. proteger com a oculência, é verdade. E fica 2 horas de aula lá só tirando memória, né? Só Não, isso tirando aqui não memória. Aí o pode, isso aqui Voldemort não ia pode, ficar isso aqui tipo, é meio- querido, explique-se. Pode ser uma memória, que vale uma memória de 2 dias, ele tira de uma vez, assim. Essa aqui é de 2 dias. E eu acho que isso que é tão... Isso que é mais um elemento que faz o Harry desconfiar mais dele, né? Porque, tipo assim, pô, se ele tá me ajudando, por que ele precisa ficar escondendo coisas? Né? E o Harry já tá nessa sensação de, pô, tô me escondendo muita coisa, ninguém tá me falando nada. E é mais uma coisa ali que adiciona, Ele né? podia ter tirado antes, né, de Harry entrar. Falando sobre a penseira, quando o Harry ele chega no escritório do Snape, né? Ele é surpreendido pela penseira do Dumbledore, né? Que fica lá na torre do Dumbledore. Tem aquela lenda de que a penseira... Que Hogwarts foi criada em volta da penseira, do lugar onde acharam a penseira. Eu tinha antigamente a impressão de que ela, tipo, tava ainda no mesmo lugar onde ela estava. Nunca foi tirada do lugar, sabe? Só que aparentemente não, né? Ela é uma coisa que dá pra você movimentar mesmo e, inclusive, ela está lá com o Snape. Mas... Olhando no pedacinho de lore que tem no Pottermore, Wizarding World e tal, parece que vários bruxos, não sei se vários, né, mas sim, um número considerável de bruxos tem penseiras que inclusive faz eles terem todas umas tradições específicas à manutenção dela, que tipo, o texto vai dizer, como a gente até falou no episódio da penseira lá em Cálice de Fogo, que você vai ter determinados cuidados com ela, que você não usa a penseira de outra pessoa, que o bruxo vai geralmente ser enterrado junto com a penseira por causa de requisitos, sei lá, coisas que ficam nela. E aí eu pensei, né, interessante que o Snape tá usando a penseira do Dumbledore, mas eu acho que pra tudo que ele faz como espião e o fato de ele ser um oculmente, legitimamente, eu acho que faria sentido também ele ter uma penseira. O que vocês acham? Eu acho que penseira é um bagulho muito raro. Não é tão fácil, assim, de achar uma. Pois é, mas é tão raro assim porque tem toda uma cultura sobre como as pessoas lidam com suas penseiras. E inclusive são enterradas com porque, ela. tipo, tem história sobre a capa da invisibilidade, mas não significa que ela seja... Mas não é tipo, as pessoas fazem isso com a capa da invisibilidade dos irmãos Péfero, sabe? Tipo, realmente existem várias capas de invisibilidade no mundo bruxo. Eu imagino que se as penseiras fossem como as capas da invisibilidade, por exemplo, não a capa das capas, acho que faria sentido o Snape ter uma. Eu não sei, não tenho nenhuma teoria sobre isso. Mas talvez seja uma própria forma de se proteger do Voldemort, tipo, pro Voldemort não, sei lá, talvez o Voldemort achasse suspeito ele ter uma penseira, então ele prefere não sei. Parece que essa penseira de Hogwarts tá a serviço da escola, né? Tipo, todos os diretores devem ter usado. Coletiva. É uma penseira pública. Penseira pública, Parece uma banheira. muito higiênico. É uma pulseira pública da comunidade. Será que quando você coloca uma memória na penseira, ela fica conservada, mas quando você coloca ela no vidrinho, tipo, você não consegue pôr ela de volta na sua cabeça depois? Acho que não. Senão todo mundo podia guardar em vidro. Pois é, eu não lembro como se a gente chega a ver as memórias saindo da penseira e voltando pra cabeça das pessoas.
em algum lugar, em alguma cena. Se eu não me engano, tem uma das cenas de aula de oculência que o Harry tá saindo da sala e ele olha pra trás e vê o Snape colocando as memórias de volta. Mas eu acho que a diferença é que eu acho que são feitiços diferentes. Tipo, quando você coloca a memória na penseira, você tá tendo o objetivo de examinar aquilo ali ou de, tipo, tirar da superfície da sua mente por um tempo. Quando você coloca num vidrinho, você tem um outro objetivo, que não é tirar da sua cabeça, é compartilhar com outra pessoa. E também na penseira você pode entrar pra ver, né, no vidrinho. Sim. Será que depois que você vê uma memória na penseira, fica na sua cabeça uma memória de você na penseira vendo a memória? Inception. Ai, que confuso. Aquela sala de espelhos que você olha pra trás e vê É. vários. Infinitamente. Gente, eu dei uma olhadinha aqui no capítulo e é nesse mesmo capítulo, no final, que ele tá saindo da sala do Snape e ele vê o Snape recolocando as memórias. Então a gente vê isso sim. Mas o Snape, nessa aula, ele... Quando a gente estava discutindo a pauta, né, o Cody ficou muito incomodado com a necessidade dele de impor autoridade, né? Assim, eu tava lendo e achei que eu tava lendo o capítulo da Umbridge. Eu fiquei assim, ué. Ai, nossa! Que low blow. Sabe? Não, mas eu sei que ele não é a Umbridge, tá, gente? Mas é o mesmo princípio. Você querer controlar as pessoas através da forma como elas te chamam ou sabe? Ou impor sua autoridade através de títulos e não sei o quê. Me respeita, sabe? Tipo, doutor é o caralho. Ele tá realizando o sonho dele de mandar no Thiago. Então, hoje eu passei boa parte do meu dia fazendo faxina, então eu já tô no ritmo. Para o Snape? Né? Eu já tô... Não, era faxina literal, mas eu já tô no ritmo. Então eu vou só embalar aqui, tá? Vou só engatar. Cara, eu entendo o seu incômodo e eu acho que é um incômodo justo. Me incomoda também essa coisa, mas eu entendo muito também o lado dele. De que, enfim, eu não lembro agora quando que isso foi discutido, se foi durante a casa, se foi no advento, não lembro. Mas o Snape, ele é um cara que ele entrou no staff de Hogwarts com, tipo, 21 anos. Né? E ele dava aula para pessoas que estavam na escola enquanto ele ainda estava na escola. Então ele construiu uma pedagogia baseada nisso, baseada em impor autoridade, porque as pessoas não respeitavam ele pela posição dele, só por ele ser professor. Então ele construiu essa imagem que ele tem como tipo, nossa, Snape, professor de poções, nossa, fala baixo, nossa, ficar quieto na aula dele, nanana. Ele construiu isso dessa forma, e isso com todos os alunos. E quando a gente tem o Harry em cena, tudo fica mais intenso, justamente por causa disso que a Luísa falou, que ele tá realizando o sonho de mandar no James. Porque ele tá lidando com o Harry, como sempre, como se ele estivesse lidando com o James. E o Harry é um cara que, tipo assim, não com os outros professores, mas muito com o Snape, ele realmente desafia a autoridade dele. Porque ele não respeita o Snape. Ele realmente não respeita o Snape. Até porque o Snape nunca deu motivo pra ser respeitado. Mas ele não respeita. Então ele simplesmente vai falando. E isso incomoda o Snape por causa disso. Porque ele vê o filho do cara que era um escroto com ele sendo escroto com ele. Ele vê um aluno sendo escroto com ele. E ele vê que a única forma de virar essa situação e ter poder nisso, já que simplesmente ser um professor não é suficiente, é bater nessa tecla. É falar, me chama de professor, me chama de senhor, isso aqui é uma sala de aula. Só que ele é uma pessoa desagradável. Então, ele faz de um jeito escroto, né? Pois é porque eu acho que... É claro, eu tô falando da aplicação disso fora daí, né? É claro que, sim, tudo que você falou faz muito sentido e a jornada dele e tudo mais leva pra isso aí mesmo. Mas é que, assim, o que mais me incomoda, acho que o momento que eu fiquei mais... Que ódio! É quando o Harry tá falando alguma coisa séria, porque ele não fala a palavra sir na frase, porque em inglês é um pouco diferente, né? Em português a gente tem uma forma de tratar as pessoas que a gente respeita mais velhos, ou, enfim, dependendo da cultura, da tradição da sua família, a gente não chama o pai de você, a gente chama o pai de o senhor. Ou chama um professor de a senhora, ou o senhor, etc, né?
ou chama até a palavra ou chama a pessoa pela palavra professor, ao invés de chamar de você, quando vai falar com a pessoa, né? Mas em inglês, a gente não tem uma palavra para o senhor na frase. Então a gente fala assim, you, não sei o que, não sei o que, e no final você coloca o sir, pra poder dar esse negócio. Só que isso é visto em inglês como uma coisa, acho que muito mais formal até, do que a gente dizer o senhor em português. Sim. E tipo, às vezes ele não fala o sir no final. No finalzinho da frase, uma coisa que era importante pra aquele momento, não sei o que, e o Snape volta pro negócio, tipo assim, mas puta que pariu, Harry, pra você me chamar de... Tipo assim, responde o negócio, depois você fala assim, chega... Assim, não tô esperando isso do Snape, tá? Mas num momento, uma coisa ideal. Podia chegar assim depois e falar, Harry, seguinte, a nossa relação aqui é assim. Ele espera a racionalidade e eu tô imaginando o Snape franqueza falando nesse momento. isso. Mas assim, quando você faz isso, acontece isso, você... Entendeu? Mas não é, né? Mas ele não vai fazer literatura. isso. Eu entendo que numa relação pedagógica ideal, não necessariamente ideal, né? Porque eu acho que isso não é nem uma coisa, tipo assim, nossa, Paulo Freire tá na minha frente. Eu sou professor também, dou aula pra criança e, tipo, eu entendo que as pessoas têm formas diferentes de demonstrar respeito. No caso, o Harry também não demonstra, mas para muito Sim. além do como você chama, né? Inclusive tem uns memes aí que eu vi ultimamente dizendo assim, quem chama a mãe de tu ou de você, já tá errado, não sei o quê. Eu fico assim, mas gente, a dinâmica da família deles é totalmente diferente não é não é a sua família, pô. Não sabe se a mãe exige isso também. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, o Snape, ele se apega nessas pequenas coisas, assim, tipo, pra gente parece ser uma banalidade, mas pra ele não é. Tipo, ele tá preocupado com as coisas que são os marcos do respeito e não de fato... Mas ele tipo, não consegue trabalhar no respeito em si, né? Porque o que adianta o Harry chamar ele de senhor, mas continuar desrespeitando ele na atitude? Mas é graças a isso que a gente vai ter aquela cena icônica, né, do 6º livro. There's no need to call me Sir, Professor. E o mais legal é que quando ele fala essa fala, ele coloca o Professor no final, né? Tipo, ele usa a forma respeitosa pra dar um tapa na cara dele, né? Eu amo debochar. Na frente de todo mundo. Não, aquela cena é genial, assim. Por mais que eu fique, tipo, Harry, não precisa fazer assim com ele. É genial. Porque o C.S. Harry é maravilhoso. Sim. É o debochar. O debochar. Nunca mais a gente tinha visto ele. Mas enfim, continuando, né? Essa aula de oclumência. Uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante que o Snape fala, e que ele fala numa hora que ele fala numa tirada também, numa farpa que ele joga no Harry, mas que a informação em si é muito interessante, que é que ele fala que, assim como o preparo de poções, a oclumência é uma parada que demanda sutileza, né? E ele fala isso falando que o Harry não tem, por isso que ele não entende as coisas que ele tá falando. E que é justamente o fato do Harry não ter sutileza que faz com que ele seja um péssimo preparador de poções, assim. E eu acho muito curioso isso, porque quando a gente vai pensar em história da literatura, né, em história cultural e tal, em como as pessoas são representadas, estereótipos que são criados, etc, etc. Toda essa coisa da sutileza, da delicadeza, de entender nuances, essas coisas assim são adjetivos, são habilidades que são muito relacionadas a mulheres, né? A personagens femininas. E nesse sentido, o personagem do Snape é um personagem muito marcadamente feminino, assim, né? Pensando nos estereótipos. Ele inclusive no primeiro livro, né? Na primeira aula de poções, ele opõe o preparo de poções ao foolish wand waving, sabe? Então, tipo assim, a varinha, que seria essa demonstração de virilidade, que é essa coisa do Voldemort. É como se fosse o Yang, né? Enquanto o preparo das poções vai ser o Yin, né? Vai ser o passivo. Isso... O escuro, o negativo. Sim, e aí, tipo, essa virilidade da varinha, do feitiço, dessa coisa que é muito mais física, parece, né? Essa mágica mais de exibição. Solar. Isso é uma parada que é muito masculina, tradicionalmente, né? O preparo de poções, inclusive, aliás, todas as coisas que o Snape domina, apesar dele dominar a magia de varinha também, mas todas as coisas em que ele se destaca são as coisas sutis. Ele é um oclumente, ele é um espião, ele é um preparador de poções. Então, todas as grandes habilidades dele estão no polo tradicionalmente feminino, né? E ele é baixinho.
E isso é muito legal, porque isso volta naquela coisa que a gente já discutiu em algum momento, sobre aqueles estereótipos de masculinidade, né? E como que a Rowling, ela subverte muitos desses estereótipos ao longo da narrativa. Tipo assim, o Dumbledore não, o Voldemort, ele é um vilão muito masculino, né? O cara que se impõe pela força, que se impõe pelo medo, que se impõe por subjugar as pessoas e tal. Né? E o Harry, ele tem muito da coisa física, mas ele tem outras questões que quebram também um pouco dessa masculinidade tão dura, né? Agressiva, né? Tão agressiva, tão viril, né? E o Snape, ele tá num outro polo, assim, né? E nesse sentido ele se opõe muito ao Tiago, né? O Tiago, ele é o atleta, ele é o bonitão, ele é o grifinório. É o head boy. O monitor-chefe, ele é o cara que é bom e não sei o quê, que faz azaração nas pessoas no corredor, ele é Vira auror. Ele é o estereótipo do atleta do high school, assim, né? E o Snape é o oposto. O Snape é o outsider. O cara da banda. O cara da banda. É o estranho... É o estranho do canto, né? Jogador de... ele é RPG. O esquisito ali e tal. E aí eu acho muito legal como que ela faz essas oposições, assim, por causa... nesses detalhes, assim, nessas sutilezas, assim, como ela vai brincando com essas questões, assim. Uma coisa que eu vi também aqui, quando eu tava pesquisando sobre a oclumência e os oclumentes, né, é que a J.K. Rowling disse também que quem ela imagina que seja um ótimo oclumente é o Draco. Talvez por ele ter também essas características, né, porque ela diz assim, abre aspas... eu acho que o Draco seria muito dotado, gifted, em oclumência, diferente do Harry, né? O problema do Harry é que ele tá sempre com essas emoções tão muito perto da superfície e ele, às vezes, é muito danificado por essas emoções. Ele tem uma inteligência emocional de perceber o que ele tá sentindo muito bem e não é reprimido. Ele é muito honesto de encarar esses sentimentos e tal. Mas o Draco, ela sempre imaginou como uma pessoa que consegue compartimentalizar essas emoções e colocar elas nos espaços longe dessa superfície, né? E ele meio que... ele desliga, né, a própria pena que ele sente dele, a pena que ele pode sentir dos outros, que é o que faz ele conseguir ser um bully, né? Ele não ele quebrar, vamos dizer assim, a pena que ele sente das pessoas. No caso, diminui a empatia dele. E ele diminui a compaixão e tudo mais. E daí ela... ou seja, quando ela fala isso, ela tá dizendo que ela imagina que esse negócio de você conseguir colocar essas emoções em lugares longe da superfície é o que caracteriza um bom oclumente. Que o Snape vai dizer também, né, pro Harry, que o Harry não consegue fazer, como é que é as coisas que ele fala exatamente? Ele dá, tipo, uma lista de como não ser um oclumente. O Harry é um livrinho aberto, assim, né, ele tá sempre... o Harry é um livro que se abre e lê ao bel prazer, né? Sim. Ele fala assim, então você vai descobrir que vai ser uma presa fácil. Eu vou até falar aqui com a voz do Snape, então vai descobrir que será uma presa fácil para o Lorde das Trevas. Meu Deus. Disse Snape com selvageria. Tolos que têm orgulho em mostrar os seus sentimentos. Ai, eu amo essa cena! Que não sabem controlar suas emoções, que já furdam em lembranças tristes e se deixam provocar com tanta facilidade. Em outras palavras, gente fraca. Não tem a menor chance Snape. contra os poderes dele. Snape. Gente, esse discurso... Gente, a Rowling é genial. Que ódio, ela é genial. Porque esse homem, ele tá tentando ofender o Harry, tentando bater no Harry, tentando criticar o Harry. E o que ele tá fazendo é colocando um espelho na frente e falando pra ele mesmo. Esse é ele. Então, eu tava lendo isso, cara. Eu tava lendo e eu falei assim, e tu é o quê, caralho? É ele, cara. Na hora que eu tava lendo, eu pensei assim... Ele é o tolo que tem orgulho em mostrar os sentimentos, às vezes, só que geralmente os negativos, né? Sim. Que não sabe controlar as emoções, muitas vezes age por impulso, principalmente nos primeiros livros, a gente vê o Snape pistola que tá gritando com tudo, que chafurda em lembranças tristes, e como chafurda, e se deixa provocar com facilidade, que é o que ele fez sucessivamente nesse capítulo. Sim. Aí, ó, a gente fala que não tem terapia em Harry Potter, esse capítulo é o mais próximo que a gente chega de terapia. Não, é isso, cara. E eu acho que o Snape, ele vai mudar um pouco a partir do 5º livro, que ele vai
Eu acho que ele vai começar a controlar esse aspecto dele, porque agora isso é uma ameaça Voldemort direta tá pra perto, ele. né? Não, por causa do Voldemort. E ele precisa ser um pouco mais oclumente, né? Aí eu lembro dessa cena do filme, é tão legal quando ele fala assim: control your emotions and discipline your mind. You're lost in 2 seconds if invades your mind. E agora ele tá numa situação em que ele precisa controlar isso. Ele precisa cada vez mais usar a oclumência pra se proteger, e para usar a oclumência bem, ele precisa controlar esses impulsos dele. Mas é isso aí que você leu, é ele. Se chafurdam em lembranças tristes. Quem se chafurda mais lembrança triste do que Severus Snape? Né? Tanto que o Harry ele vê uma lembrança do Harry da Lily e ele perde as estribeiras. Então, aí, a gente chegou também, no né? meu auge desse capítulo. O seu clímax. Esse capítulo, pra mim, esse capítulo é genial por causa desse ponto aqui. Porque a gente vê o quê? A gente sabe que o Snape é escroto. A gente sabe que o Snape não tem paciência com o Harry. A gente sabe que o Snape tá cagando pra esse menino. Em certos pontos, né? Tentando proteger do jeito meio torto. Mas se a gente for analisar friamente, nessa aula aqui, apesar de umas ironias e umas farpinhas aqui e ali, ele tá até bem comportado, não tá? Ele tá explicando as coisas, ele tá, tipo, Sim. ensinando. Principalmente no começo, né? Que ele tá, tipo, eu falei, gente, o Snape sabe explicar as coisas. Ele é um tá bom dizendo professor. tintim por tintim o que é. Ele tá, tipo, fazendo o papel dele. O Dumbledore mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu queria estar fazendo? Não, eu tô fazendo. Eu vou fazer, e ele tá fazendo direitinho, ele tá bem comportado, ele tá andando na linha. Podia estar matando, roubando e me prostituindo, né? Tá, que tô só xingando adolescente, né? Mas aí acontece uma coisa. Porque quando o Snape entra na cabeça do Harry na segunda vez, ele vê o Cedrico morrer e logo depois ele vê o Harry na frente do espelho de Ogezed vendo os pais. E quando o Harry sai disso, quando o Harry consegue expulsar ele, e aí o Snape já tá sem paciência, a narração fala que o Snape tava mais pálido do que o normal. Isso não tá ali à toa. Então o que fez ele ficar mais pálido do que o normal? Ele acabou de ver o ex-aluno dele morrer, que ele não tinha visto isso coisa, e eu tenho certeza de que isso impacta ele de alguma forma. Ele não precisava gostar do Cedrico nem nada, mas você ver um adolescente morrer na sua frente. E essa é provavelmente a primeira vez que ele viu a Lily adulta, porque a gente não tem nenhum indício de que ele tenha visto ela depois que eles saíram de Hogwarts. Nenhum indício de que eles tenham se encontrado, de que ele tenha visto ela de alguma forma e tal. E eu tenho certeza que ele entrou na cabeça do Harry sem imaginar que ele veria isso, porque o Harry não conheceu a mãe praticamente. E eu imagino que para você acessar memórias de um bebê, você deve ter que dar uma cavada ali fundo, né? Deve ser difícil. Deve ser mais complexo. Então ele não estava esperando isso. E de repente tá a Lily na frente dele. Pode até ser que tenha rolado alguma coisa, que ele tenha ido no enterro, sei lá. Mas ele não, a gente não sabe. Muito provavelmente não viu. Então... E vê na sequência, tipo, viu o Cedrico e depois viu a Lily, tipo, ele pensou nela morta. Não, e aí pensando ela morta. Do James, inclusive, né? E ele volta vendo o Harry não conseguindo fazer o negócio. E aí, tipo assim, ele acabou de ver ela, e aí ele volta e vê o menino não conseguindo proteger a mente e fala, caralho, esse moleque vai morrer. Eu acabei de ver a mãe dele, por quem eu jurei que ia proteger ele, e ele não tá me ajudando a ajudar. Como é que vai terminar isso? Ele vai morrer igual o Cedrico. Então, assim, eu acho que isso tudo tá nessa coisa, tipo, mais pálido do que o normal. Sim. Nunca achei que eu fosse falar isso, mas tadinho do Snape. Cara, tadinho. Essa cena me quebra muito. Ô, Luísa, mas eu acho que a vida do Snape se resume a tadinho do Snape, sabe? Isso é verdade. Mas eu acho que essa cena é genial, assim. E aí é logo depois disso que ele vai entrar nesse discurso que o Cody leu, né? Porque aí ele já tá fora de si. E aí ele tá, tipo, se lembrando por que ele precisa se controlar. Porque se ele não se controlar, quem vai ser o próximo a morrer igual o Cedrico? Ou vai ser o Harry, ou vai ser ele. Ou vai ser outras pessoas que ele tá tentando proteger. Ai, gente, esse homem mexe demais comigo. Tá doido. Ele acessa todas as minhas reservas de empatia. Bom, gente, mas agora já fiz meu discurso pró Snape do dia, né?
Vamos passar rapidinho por algumas coisas que acontecem nesse capítulo que eu acho que são dignas assim, de serem mencionadas. É nesse capítulo que o Harry vai finalmente entender o que é a porta, né? Que ele tá sonhando. E eu acho engraçado que quando ele percebe, ele pergunta pro Snape o que tem no Departamento de Mistérios. E aí a narração fala assim que ele se sentiu triunfante ao perceber que o Snape estava com medo. E é tipo assim, seu filho da puta, paguei de volta agora. Peguei no pulo. Olha aí, né? Mais uma oportunidade que o pessoal da Ordem podia ter esclarecido as coisas pro Harry também, né? Mas é pedir demais, E nessa hora parece que o Snape corta a Nossa, ele fica demência, tipo, porque ele percebe que ele chegou numa hora que ele não devia ter chegado, uma memória que ele não devia ter chegado, parece. Eu acho que ele chega numa questão ali que é o seguinte, talvez... Porque ninguém sabe que o Harry tá sonhando com essa porta. Então, ele não imaginava que ele ia encontrar aquilo ali. Então, ele não tava pronto. Tipo assim, o Dumbledore não deu nenhuma instrução pra ele. Tipo assim, se ele perguntar sobre o Departamento de Mistérios, você fala tal coisa. Então, ele precisa parar. Ele precisa, tipo... Pensar. Tem muitas coisas atrás da porta do Departamento de Mistérios, nenhuma das quais você é da sua conta e poucas que você entende. E é isso, acabou, cala a boca. E aí, ele deve ter chegado correndo na sala do Dumbledore falando, pelo amor de Deus... O que eu vou falar pra esse moleque agora? Ele tá sacando as coisas. Ou não, porque se ele fizer isso, talvez o Voldemort... Enfim, é complicado, né? Complicated. Se o Voldemort não pode saber que o... Enfim, a vida de espião é difícil. Mas sobre esse negócio da profecia, não vamos dizer que o Harry está... O trabalho todo não foi dele. O Harry realmente foi muito, deduziu corretamente, mas quem ajudou também a fazer as conexões depois, né? Quando ele foi falar sobre isso, foi a Hermione, quando ela, inclusive, acha uma conexão aí com... a porta mencionada do Departamento de Mistérios lá do Sturgis Podmore, né? Que ficou doido quando tocou na poção, na profecia. Sim, ela vai deduzir isso e ela tá certa, né? Como de costume, assim. Mas aí fica mais uma pergunta, né? Tipo, ele não tava do nosso lado, por que ele tentaria arrombar a porta? E aí essa é uma coisa que vai ficar em aberto pra gente descobrir depois, né? O que aconteceu. Mas vocês que já leram já sabem que foi a Maldição do Império. Só pra gente não ficar no suspense, né? Porque, enfim. Ou tem gente que não lembra. Mas sobre... Assim, eu mal posso esperar pra gente chegar no Departamento de Mistérios. Inclusive, a nossa última campanha de RPG. Vai ser gigante. Foi tudo por ali, assim. E teve muita exploração dos Inomináveis, né? Que são essas figuras intrigantes do mundo da magia. Que o Rony vai nos apresentar, né? Acho que essa palavra. Que são o pessoal que trabalha no Departamento de Mistérios. Em inglês, Unspeakables. E que ninguém sabe muito bem o que eles fazem, né? O que é desenvolvido lá dentro, no que eles trabalham. Justamente, e tal. Porque o nome já deixa claro, né? Inclusive o Departamento de Mistérios é tipo isso. O que tem lá? Não podemos falar, é um mistério. O que vocês fazem? Não podemos falar sobre isso, somos Unspeakables. Chandler Bing. Ninguém sabe o que eles fazem. E o que vocês acham da tradução? Gosto. Eu acho legal. Acho que seria porque dá uma outra nuance em português, né? Quando você fala Inomináveis, parece que a identidade deles não pode ser revelada. Eu tinha a impressão disso quando eu li. Eu achava que eles eram pessoas que não tinham uma identidade. Eles eram, tipo, de capuz, alguma coisa assim, sabe? Não, pra mim tipo assim, eles não sabem como dar um nome pra eles que seja discreto. Pode ser também. Além desses mistérios aí, a gente também tem outra coisa que se resolve, que é o fato de finalmente o Harry conseguir convidar a Cho pra sair. Apesar dela ter que dar ela coloca um sinal de neon, né, na cabeça, e aí ele consegue. O mal entendidozinho do começo tão bonitinho. Eu amo Harry lento. E que vai ser uma bosta esse encontro, né? A gente vai comentar ele no capítulo, mas vai ser uma grande bosta. Por falar em sinal de neon na cabeça, tem o oposto disso, né? Que é o Fred e o Jorge que estão lá vendendo chapéu sem cabeça, assim. Eu acho engraçado que a Hermione fica muito intrigada, né, com a mágica que tá por trás deles e tal. Eu sou essa pessoa totalmente. Eu sou muito Hermione nesse momento. Eu tô vendo e ficava imaginando, como é que eles fizeram isso? Como é que faz aquilo ali, porque, né? tipo, coloca ali, será que demora muito tempo pra tirar? Qual será que foi o feitiço que eles usaram? Não sei o que e tal. E é uma coisa muito útil, né? Porque eu lembro dos Incríveis, que a Violeta some com a cabeça dela quando ela tá olhando pro Toninho Bolonhesa. Sim, é verdade. E ia ser bom pra fazer assalto também, né? Você coloca assim... Nossa, é verdade. O Fred e o Jorge, tipo, patrocinando crime. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa cena é que, tipo assim, é muito popular no fandom o chip da Hermione com o Fred ou com o Jorge.
ou em alguns casos com os dois. Gente, eu nunca ia imaginar. Justamente porque os dois, eles são muito inteligentes, só que eles não têm essa coisa da educação formal, né? Eles não têm essa paciência, eles não têm essa ambição de, tipo, a gente quer formar e pá, nananã. Mas eles são muito inteligentes. Eles são nerd do Vale do Silício. Quer empreender, fazer um... E é muito frequente a Hermione se mostrar, tipo, impressionada com as coisas que eles fazem, sabe? E acho que seria um casal interessante, assim, de, tipo... de ter bastante, tipo, desafio intelectual entre eles, sabe? Sim. De, tipo, do Fred chegar e falar assim, mas como é que eu faço isso aqui? Aí ela vai, explica, fala, mas por que você quer isso? Ele, não. E o Sr. Weasley também vai ter alta, né? Finalmente, depois de aprender que não se brinca com medicina trouxa, né? É uma coisa complicada aí. Olha aí, Molly sendo racista. Vou. não quer que mexa com nada de trouxa. Trouxas não. Não, eu tô dizendo. A gente tava dizendo que a Molly é como se fosse a pessoa que não acredita em tratamentos alternativos. Só que no caso, no mundo bruxo, os tratamentos alternativos são a medicina trouxa, né? Então, eu tenho que pensar sobre isso. Ela é a favor da ciência ou não? Fica aqui. Molly, negacionista ou da não? ciência. Depois da polêmica Arthur corrupto ou não, Molly. Mas de acordo com a nossa médica, que ela vai bater da gente falar isso, mas Carol Lima, nossa representante da área da saúde, não é justo falar em medicina alternativa como se fosse uma coisa necessariamente fake. Pseudociência, né? Pseudociência, porque existe pseudociência e existem de fato tratamentos alternativos. Como a medicina chinesa, por exemplo. Que são coisas que, tipo, são tratamentos alternativos à medicina ocidental que a gente usa majoritariamente, mas que tem seus efeitos e sua validade, que é diferente de pseudociência, tipo homeopatia. Reiki. Essas paradas assim, é outra coisa. Como é que tem? A novidade agora é constelações familiares. Ai, não vamos nem entrar nesse tópico. Esse foi o nosso anúncio do Ministério da Saúde. Mas é como se a medicina trouxa seria como se fosse justamente o tratamento alternativo para os bruxos, né? Tipo, tipo a medicina chinesa pra gente, que é diferente, funciona, mas a gente acha diferente. Nesse caso não funcionou porque tinha um elemento mágico ali que impedia de funcionar, né? Verdade. Eu não vi se no Sem Mungos tem uma aula que, tipo, trata coisas de acidente do dia a dia, assim, sem magia, sabe? Tipo, pontear o joelho. Acho que não. Mas nesse capítulo também a gente vai ter 2 red herrings, né, sobre o Snape aí, porque a gente tava já há um tempo sem desconfiar dele, né? A gente tava começando a confiar demais, tá dando muita trela, indo muito na conversa do Dumbledore e tal. Então a gente precisa... E pra quem não lembra, Red Herring é aquela estratégia na narrativa, né? Quando você tenta despistar o seu leitor apresentando uma pista falsa. Atrair a atenção pra uma coisa que, na verdade, não não vai ser, de fato, relevante, né? Não vai se provar verdadeiro. Então, a primeira que a gente tem é quando, durante a aula de oclumência, o Harry fala o nome do Voldemort e ele perde a paciência, ele parece genuinamente incomodado, né? De ver o Harry falando aqui, ele fala, não fale o nome do Lorde das Trevas. E depois é sugerido que ele deixou o Harry vulnerável ao Voldemort. E isso é importante justamente porque o Harry vai falar isso lá naquela conversa com o Dumbledore, né, no final do livro. Ele vai falar, eu me sentia pior depois das aulas dele, ele tava tentando me não sei o quê, nanana. E isso é importante porque, como o Dumbledore não pode apresentar pro Harry as provas do porquê ele confia no Snape, ele precisa só reafirmar, eu confio nele. E chega uma hora que isso não basta, né? E tá muito próximo da traição vir, né? A gente tá... É verdade. Muito perto já do momento que o Snape vai trair todo mundo. Então... Logo, o Dumbledore vai estar metendo o dedo dele em um anel aí que não deveria. Então a gente precisa voltar a marcar ele como alguém digno de ser suspeito, né? Alguém que não é digno de confiança. Eu lembro quando eu participava dos fóruns de Harry Potter antes de sair a resolução do 7º livro, que o pessoal usava muito como argumento muito forte que o Snape era do lado do Voldemort mesmo, quando a gente... pelo fato de que ele tratava ele como, né, The Dark Lord, né, o Senhor das Trevas, que era a forma como os Soldes Comensais sempre tratavam ele. Old habits die hard.
Bom, Ou é uma fachada também. não, eu acho que nesse caso ele tem medo mesmo de falar o nome do Voldemort. Misturado com um pouco de respeito, apesar de ter também uma rejeição, mas... Enfim. Bom, chegamos ao final desse capítulo. Caralho. Os ouvintes estão sempre pedindo, episódio de 1 hora, não. Faz episódio longo. Pronto. Toma. Tá aí. Toma. Tá aí, né? Mas, gente, com a discussão finalizada, né, vocês podem, terminando de ouvir esse episódio, mandar feedbacks lá no Telegram, nas redes sociais, no Discord, e porque daqui a algumas semanas tem Metendo a Colher. Então, a gente lê os feedbacks lá e a gente conversa mais sobre isso. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. Escolinha de reforço do Severo. Diga adeus às notas como aceitável, péssimo, deplorável e trasgo. Essa é pra você que está severamente precisando de aulas particulares. Disponível para auxiliá-lo em todas as matérias, mas principalmente poções, oclumência, defesa contra as artes das trevas, voo e teatro. Com o único mestre que tem pedagogia ideal para esclarecê-lo. Fantasmas são transparentes. Corrigi-lo. Controle suas emoções. Para motivá-lo. Você é fraco. Ensiná-lo a aprender com os seus erros. O que significa que essa porcaria não serve pra nada. Evanesco. E que não vai deixar de dar aquele puxãozinho de orelha pra te colocar nos trilhos. Porque quem ama protege e prepara, não é? E muito além de matéria escolar, você também aprende bons modos, respeito e que o mundo não é justo com esse mentor que é pra lá de compreensivo e paciente. Aprenda com o melhor e único professor de poções de Hogwarts, maior oclumente da sua geração, mais insistente candidato ao cargo de professor de defesa contra as artes das trevas e mestre da atuação. No plano particular, a sós com Severo. Escolinha do Severo. A educação a gente leva pra sempre. Always. Escolinha do Severo. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. Mas agora vamos para o nosso momento de pegar uma coisa triste ou uma coisa que você não gosta nesse capítulo, juntar toda aquela energia ruim, focar e gritar: Avada Kedavra! Bom, vamos lá então. Luísa, conta pra gente qual que é o seu avada desse capítulo. É muito triste quando o Snape vê a Lily e aí ele fica, tipo, perde o rumo, né? Eu acho muito triste isso. Então eu vou adiantar o meu e já reforçar aqui junto com a Luísa, porque o meu esse momento ele é muito triste, ele mexe demais comigo e eu só quero chorar e gritar. Sim. E também a hora que o Sirius dá o espelho pro Harry, aí, tipo, quebra meu coração, porque... Sim. Tava ali. Tudo que poderia ser, né? Exatamente. E você, Code, qual que é o seu avada? Ai, gente, assim... Enfim, a discussão foi complexa, foi... Você vai dar uma avada no Snape, não vai? Sim, sai da frente. Larissa, por favor, step aside, silly girl. Não, eu vou me posicionar na frente dela. If you want to kill Snape, you have to kill me Snape, too. você tá insuportável como pessoa, como ser humano nesse capítulo. Me perdoa, então a Lara vai pegar por você. Porque, assim, a minha opinião própria é você. Como disse, como no Choque de Monstro do Glitter, Snape, um beijo. Eu tenho muita pena de você e entendo a sua vida, mas... ninguém merece. Chato. É dessa vez que você vai levar a sua moto. Bom, então acabou o capítulo, porque eu morri. O Code me matou, já que eu entrei. Mas eu vou tentar aqui ressuscitar e juntar umas energias positivas, né? Porque nem só de tristezas ou de chatices é feito esse capítulo, né? Então vamos juntar aqui, vamos respirar fundo, dar uma meditada e juntar as nossas energias positivas para dar o nosso Expecto Patronum. Code, conta pra gente, Code, qual que é o seu patrono?
Deixa eu ver, alguma coisa feliz aqui. Eu acho que eu vou dar o patrono para o Snape. What? Pelo fato... Plot twist! Eu acho que... Sim, depois de tudo isso. Sim, eu acho que eu vou dar um patrono... 2 horas xingando ele. Eu vou dar um patrono naquele, né, que bate e depois sopra. E pelo fato de ele estar ali, né? De ele estar cumprindo a promessa dele. existir. De proteger o Também Harry concordo. Potter. De ele estar ali ajudando o Harry, apesar de tudo que ele sabe que... De tudo que ele sabe que vai acontecer, de todas as estresses e as implicações. Ele respondeu a missão, né? E é isso. The Call. Respondeu The Call. E um pouquinho também, eu vou dar uma menção honrosa pro Harry, que percebeu alguma coisa, finalmente, né? Parabéns, Harry, a porta verdade. e tal. Tomou 2 mais Muito bom. 2 ali. Obrigada, Code, por esse momento. Gostaria de informar que Gente, eu não paguei dei esse nada. patrono não, tá? Isso foi uma edição que aconteceu. Pegaram a voz de Eu alguém não e paguei colocaram nada. no Não teve filtro da minha. Pix envolvido. Ele foi ameaçado. Eu fui ameaçado. E você, Luísa? Então, são 2. Todo o plot da oclumência eu adoro ficar sabendo. E pra Hermione, porque ela percebe que tem uma coisa muito errada com o Harry. E ela fala, tipo, Rony, vai lá ver se ele tá bem. Aí o Rony chega lá e o Harry tá, tipo, tendo Não. um troço no quarto. Então, esse é meu patroninho. Hermione, arrasando sempre. Bom, o meu patrono, narrativamente, ele iria pra mesma cena que eu dei o Avada, porque eu acho que, assim, narrativamente ela é brilhante. Mas eu vou dar um patrono em nome da minha adolescência, lendo esse livro, que é pra cena em que o Harry está descobrindo que vai ter as aulas de oclumência, e aí ele pergunta, o Snape fala, né, pra quem que o Harry vai ter que ter as aulas, e aí o Harry fala assim, senhor, e quem é que vai me ensinar? Snape ergueu uma sobrancelha. Eu. Eu amo essa cena, gente. Eu amo essa cena porque eu repetia essa cena exaustivamente depois que eu li esse livro. E eu amo essa imagem dele, tipo, erguendo uma sobrancelha e falando, eu. Tipo assim, não era óbvio até agora? Você acha que eu vim aqui o quê? Você acha que eu sou uma coruja? Você acha que eu só sou entregar- mensageiro do Dumbledore? Eu amo. Mas Amo ele vai ser muito. mensageiro do Dumbledore lá no 6º livro, né? Naquela vai. cena, não sei se acontece no livro, mas é muito boa também, né? Aquela cena do Dumbledore pedir pra avisar que ele está viajando. Ai, Ele gente, eu fala amo. pra onde? Ele, tchau. Eu amo, gente. Mas é isso. Antes de encerrar o episódio, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que no dia 18 de julho começou o período de solicitação de voto em trânsito para as eleições de 2022. E esse período vai até dia 18 de agosto. Então, se você sabe que vai estar fora do seu município eleitoral na data das eleições, é muito importante solicitar para poder votar fora do seu município. Tá? Se você estiver em outra cidade do mesmo estado, você pode votar normal para governador, tudo. Se você estiver em outro estado, você pode votar só para presidente, o que é muito importante, né, galera? Então, é o mínimo. Então, vamos lembrar aí de fazer isso, caso essa seja a sua situação. Para saber como fazer a solicitação do voto em trânsito, entra no site do TSE e vê direitinho, que tem todas as informações lá. Mas parece que não dá para fazer pela internet, tem que ser pessoalmente. Mas olha no site do TSE direitinho, que tá tudo explicado lá como fazer. Mas agora que a gente já brigou com o nosso bully e a gente já aprendeu sobre a importância de esvaziar a mente antes de dormir, mas principalmente a gente aprendeu que a gente não deve se meter com medicina trouxa, a gente pode seguir para o próximo capítulo, o Besouro Acossado, onde a gente vai encontrar uma velha conhecida. Tchau! Tchau!